Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Em Jujutsu Kaisen, com um sistema. Capítulo 121. Um clique arrepiante ecoou pelo ar, um som tão sutil que apenas Kenzo, o monarca das sombras, pareceu registrá-lo. Seus olhos, sintonizados com os movimentos das sombras, dispararam em direção aos pés de Sukuna. Ao contrário de Gojo, cujo foco permaneceu no próprio Rei das Maldições, o olhar de Kenzo penetrou mais fundo, penetrando a escuridão escura abaixo de Sukuna. Naquele vislumbre fugaz, ele viu a forma inconfundível da roda de Mahoraga girando ameaçadoramente dentro da sombra de Sukuna. Um lampejo de preocupação cruzou o rosto de Kenzo. Mahoraga, a lança divina, tinha o poder de obliterar qualquer objeto amaldiçoado que tocasse. E ali, pairando sobre a alma presa de Megumi, ela girava, uma ameaça constante. Precisamos encerrar isso, ele declarou a Gojo, sua voz cheia de urgência. Antes que ele transforme você em uma fração. Gojo zombou. Fração? Eu pareço uma equação matemática para você? Seu tom era impetuoso, misturado com sua arrogância habitual, mas um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos vendados. Bem, você será uma fração se não acabarmos com isso rápido, Kenzo rebateu, com um toque de diversão na voz. Uma barra de Kit Kat, talvez? Você não seria mais o honrado, mas certamente seria conhecido no céu e na terra como dividido. A réplica brincalhona de Gojo veio rápida e afiada, um soco certeiro no ombro de Kenzo. Apesar da troca despreocupada, ambos os feiticeiros estavam agudamente cientes da gravidade da situação. Gojo, com sua técnica Infinity distorcendo o espaço ao seu redor, voltou à ação. Kenzo, um fantasma nas sombras, orquestrou sua própria estratégia. Seus soldados das sombras, invisíveis para Sukuna, começaram a manobrar, flanqueando o Rei das Maldições e criando aberturas para o ataque implacável de Gojo. A quilômetros de distância da batalha devastadora, um grupo de feiticeiros de Jujutsu assistia em silêncio atordoado. A batalha que eles testemunharam desafiava a lógica. Gojo e Kenzo, enfrentando o próprio Rei das Maldições, pareciam estar tratando a luta como um jogo bizarro. As provocações brincalhonas de Gojo e as piadas enigmáticas de Kenzo eram um contraste gritante com o poder bruto liberado ao redor deles. Um feiticeiro particularmente observador, no entanto, franziu a testa. Ele se lembrou do comentário anterior de Kenzo sobre Gojo se tornar uma fração, uma barra de Kit Kat. Um súbito lampejo de compreensão iluminou seu rosto. Mahoraga, o general divino, deve estar se adaptando ao infinito de Gojo, esperando para explorar uma abertura e cortá-lo em dois. De volta ao campo de batalha, a luta se intensificou. Gojo, sempre o imprudente, decidiu arriscar. Sem dizer uma palavra a Kenzo, ele formou o sinal de mão e proferiu as palavras arrepiantes. Expansão de domínio. Vazio infinito. Uma onda de escuridão rodopiante emanou de Gojo, engolfando a área em seu domínio de assinatura. Sukuna, no entanto, permaneceu inabalável. Com um rugido gutural, ele respondeu com sua própria técnica de domínio, expansão de domínio, santuário malévolo. Os dois domínios se chocaram, um vórtice rodopiante de energia amaldiçoada. Diferentemente do domínio baseado em barreiras de Gojo, o domínio de Sukuna era um campo aberto e brutal. Ele atacava impiedosamente o exterior do vazio infinito de Gojo, um lembrete constante da ameaça interna. No entanto, Gojo, tendo antecipado esse mesmo cenário graças ao aviso de Kenzo, manteve-se firme. Meses de treinamento implacável contra o próprio domínio sem barreiras de Kenzo o prepararam para esse momento. O vazio infinito, embora sob imensa pressão, permaneceu forte, sua barreira impenetrável protegendo Gojo dos ataques diretos de Sukuna. Mas Gojo não estava contente em apenas segurar o chão. Ele viu uma oportunidade, uma aposta ousada alimentada pela troca recente deles. Com um sorriso confiante, Gojo disparou em direção a Kenzo, seu punho erguido para trás para um soco devastador. Kenzo, no entanto, estava preparado. Ele antecipou o movimento impulsivo de Gojo, um resultado de seu estilo de batalha pouco ortodoxo. Naquela fração de segundo, com o punho de Gojo a poucos centímetros de seu rosto, Kenzo executou uma troca magistral. Explorando sua conexão com as sombras, ele trocou de posição com Sukuna em um piscar de olhos. O resultado foi uma cena saída diretamente de um truque de mágica distorcido. O soco poderoso de Gojo, destinado a Kenzo, acertou em cheio no rosto de Sukuna. Um estalo nauseante ecoou pelo ar quando a cabeça de Sukuna foi jogada para trás, um olhar de surpresa contorcendo suas feições. A maré começou a virar. Gojo e Kenzo, sua parceria pouco ortodoxa se mostrando surpreendentemente eficaz, pressionaram seu ataque contra um Sukuna repentinamente defensivo. O Rei das Maldições, sua confiança inicial abalada pela manobra inesperada de Gojo, viu-se lutando para se defender do ataque combinado deles. Sem se deixar abater, Sukuna recorreu a uma nova tática, amplificação de domínio. Com o movimento de seu pulso, ele teceu um fino véu de seu próprio domínio ao seu redor. Esta técnica, embora não fosse uma expansão completa, permitiu que ele ignorasse a técnica Infinity de Gojo por um momento fugaz. Ele aproveitou esta oportunidade para desencadear uma torrente de ataques físicos, sua força bruta momentaneamente desimpedida pela técnica amaldiçoada de Gojo. Gojo, no entanto, era um mestre do combate corpo a corpo. Ele teceu e defendeu, desviando da maioria dos golpes de Sukuna com agilidade impressionante. Kenzo, enquanto isso, observava com olhos afiados.
Ele viu a frustração pescar nos olhos de Sukuna enquanto suas próprias técnicas amaldiçoadas permaneciam adormecidas, uma limitação fundamental da amplificação de domínio. Aproveitando a chance, Kenzo se materializou atrás de Sukuna com um soldado das sombras ao seu lado. O soldado, arma imbuída de energia amaldiçoada, lançou um ataque surpresa. Sukuna, pego de surpresa pelo ataque duplo, foi forçado a desativar a amplificação de domínio momentaneamente para se defender. Esse lapso na defesa foi tudo que Gojo precisava. Ele desferiu um soco devastador, sua técnica Infinity distorcendo o próprio ar ao redor, aterrissando diretamente no queixo de Sukuna. O golpe fez o Rei das Maldições cambalear, temporariamente desorientado. O frágil equilíbrio entre os domínios se quebrou ainda mais, rachaduras aparecendo na barreira que separava o vazio infinito de Gojo e o santuário malévolo de Sukuna. Capítulo 122. Um clique ecoou pelo tenso campo de batalha, um som tão sutil que apenas Kenzo, o monarca das sombras, pareceu registrá-lo. Seus olhos se arregalaram quando ele viu o sinal revelador dentro da sombra de Sukuna, a roda Mahoraga girando ameaçadoramente mais uma vez. Estava claro, Mahoraga, o general divino, estava se adaptando ao infinito de Gojo em um ritmo alarmante. Sabendo que não podiam perder mais um segundo, Kenzo entrou em ação. Ele disparou em direção a Sukuna, um borrão de energia escura. Pouco antes de seu punho atingir o intestino do Rei das Maldições, uma onda de poder percorreu as mãos de Kenzo. Ele não estava canalizando energia amaldiçoada dessa vez, mas algo muito mais potente mana. Mana, a força vital que permeava o universo, fluiu por Kenzo com facilidade praticada. Em uma fração de segundo, ele manipulou sua própria essência, mudando seu efeito de poder bruto para uma aplicação mais precisa. Com o surto final, ele infundiu seu soco com uma técnica conhecida como quebra-gelo fino. O próprio ar pareceu crepitar com uma energia afiada quando o punho de Kenzo pousou em Sukuna. Uma fissura quase invisível se materializou no ar, um testamento do poder devastador da manipulação do céu de Uro. Atingiu Sukuna diretamente no estômago, enviando um choque de dor através do Rei das Maldições. No entanto, os olhos afiados de Kenzo notaram um lampejo de Sukuna ativando a amplificação de domínio pouco antes do golpe acertar. A técnica amaldiçoada, embora desativada para suas próprias técnicas amaldiçoadas, oferecia uma defesa limitada contra ataques externos. O impacto foi, sem dúvida, diminuído, uma prova do raciocínio rápido de Sukuna. Kenzo observou incrédulo enquanto o domínio de Sukuna tremeluzia e desabava, seguido pela dissolução do próprio domínio de Gojo. O esforço absoluto do choque os havia levado ao limite. Gojo provavelmente estava sofrendo de esgotamento de energia amaldiçoada. Sukuna, embora visivelmente sem fôlego, não estava melhor. Suas reservas de energia amaldiçoada seriam esgotadas, tornando-as mais difíceis de manipular. Aproveitando essa oportunidade de ouro, Kenzo desapareceu de vista, um fantasma nas sombras. Ele reapareceu atrás de Sukuna em um piscar de olhos, um brilho implacável em seus olhos. Um soco poderoso, alimentado pelos últimos resquícios de sua própria energia, atingiu o estômago do Rei das Maldições. Antes que Sukuna pudesse reagir, Kenzo reapareceu mais uma vez, dessa vez dando uma joelhada punitiva seguida de um chute esmagador de ossos. O impacto fez Sukuna voar, colidindo com o chão e criando uma teia de rachaduras no prédio já danificado. Acha que isso vai te dar algum bom senso? Kenzo gritou, ofegante. Gojo, encostado em um pilar quebrado, riu fracamente. Parece que você tirou isso do seu sistema, ele comentou, enxugando uma gota de suor da testa. Kenzo lançou-lhe um olhar fulminante. Você também não está sofrendo de esgotamento? Gojo deu de ombros, seu sorriso arrogante de sempre substituído por uma careta. Ah, isso? Péssimo sem dúvida. Mas eu consigo lidar com isso. Kenzo franziu a testa. Não é a hora de correr riscos, ele retrucou, sua voz cheia de preocupação. A brincadeira deles foi interrompida quando uma figura emergiu dos escombros. Sukuna, machucado, mas inquebrável, estava de pé, seus olhos carmesins brilhando com uma fúria renovada. Para a surpresa deles, um tênue brilho azul emanou de seus ferimentos, lentamente reparando o dano. Um sorriso satisfeito brincou nos lábios de Sukuna enquanto ele examinava o campo de batalha. O ataque combinado de Gojo e do Monarca das Sombras o levou ao seu limite, forçando-o a gastar uma tremenda quantidade de energia amaldiçoada. No entanto, apesar da dor latejante e da exaustão roendo seu âmago, Sukuna não pôde deixar de sentir um lampejo de diversão. O pirralho está se segurando, ele refletiu, seus olhos vermelhos fixos em Kenzo, que pairava vários metros acima do chão. Cada golpe, Sukuna notou, tinha sido desferido com um toque de contenção, um recuo sutil no último momento. Não era difícil juntar 2 e 2. Kenzo, apesar de toda sua arrogância e agressividade, não estava almejando uma derrota completa e absoluta. Sukuna zombou. Claro que não. Este recipiente, este corpo maltratado que ele ocupava atualmente, pertencia a Megumi. O Monarca das Sombras, ao que parecia, não estava disposto a arriscar danos permanentes ao seu precioso hospedeiro. Uma onda de satisfação sombria tomou conta de Sukuna. Essa percepção, essa vulnerabilidade que eles inadvertidamente expuseram, era uma fraqueza que ele poderia explorar. Ele usaria a hesitação deles, a preocupação equivocada deles com a embarcação, a seu favor. Um sussurro arrepiante ecoou pelo ar. Abra. Sukuna, alimentado por uma sensação distorcida de diversão com a hesitação deles, liberou uma arma escondida. Do nada, uma flecha flamejante se materializou, imbuída de uma potente energia amaldiçoada de fogo. Sem um momento de hesitação, ele a atirou em Kenzo. Kenzo, apesar de sua consciência de batalha, pareceu momentaneamente surpreso. Ele não havia previsto que Sukuna possuísse uma técnica amaldiçoada baseada em fogo. A flecha, um cometa flamejante, disparou em sua direção com uma velocidade incrível. Assim que a flecha chegou a um fio de cabelo do rosto de Kenzo, o Monarca das Sombras reagiu com a velocidade da luz. Com um borrão de movimento, ele desapareceu de seu lugar, teletransportando-se para longe da trajetória do projétil de fogo. Gojo, sempre vigilante
vigilante já havia ativado sua técnica do infinito, criando uma barreira invisível ao seu redor, caso a manobra de Kenzo não fosse rápida o suficiente. A flecha atingiu um prédio próximo com uma explosão ensurdecedora. O impacto enviou ondas de choque ondulando pelo ar, poeira e detritos voando para fora. O inferno resultante engolfou o prédio, reduzindo tudo em um raio de 100 metros a escombros fumegantes. Quando Kenzo pousou para longe de Sukuna, ele sentiu. Os olhos de Kenzo olharam para o céu enquanto ele sentia o céu descendo. E o Gojo, você acha que consegue lidar com isso sozinho? Kenzo disse olhando para seu sensei. Não se preocupe, eu ficarei bem, disse Gojo com um sorriso enquanto a venda sombria que estava em seu rosto desaparecia, revelando seus 6 olhos em toda a sua glória. Não perca, disse Kenzo se afastando do campo de batalha. Não, eu venceria, disse Gojo confiantemente. Kenzo se afastou do campo de batalha em direção a uma área vazia e ficou ali por alguns segundos antes que um portão vermelho se abrisse do céu. Ele esteve aqui. Capítulo 123. Um largo sorriso se abriu no rosto da figura enquanto ele saía do portal carmesim, sua voz ecoando pela área desolada. Oh, você estava me esperando, isso não é maravilhoso? Kenzo apertou os olhos, observando a figura imponente diante dele. Este era o monarca dragão, a personificação da destruição, e ele finalmente havia chegado. Ali estava a resposta para a convocação desesperada de Kenzo, uma aposta que ele sabia que poderia inclinar a balança a seu favor ou desencadear um caos inimaginável. O monarca dragão era uma manifestação física de poder. Seu físico, esculpido com músculos afiados, exibia anos de batalha e domínio. Cabelos carmesim, aparentemente em chamas com um fogo interior, caíam em cascata por seus ombros largos. Uma barba ruiva bem aparada emoldurava um rosto gravado com realeza e uma pitada de diversão selvagem. Seus olhos, a característica mais cativante, brilhavam com uma luz carmesim perturbadora, refletindo a própria essência da destruição que ele comandava. Vestido com uma armadura vermelho prateada brilhante, o monarca dragão exalava uma aura de autoridade. A gola alta da armadura acentuava sua estatura imponente, enquanto um fraque marrom avermelhado balançava graciosamente a cada movimento. Kenzo não pôde deixar de sentir uma corrente subterrânea de poder indomável sob a fachada régia. Um exército assustador se materializou atrás do monarca dragão, uma massa contorcida de dragões e bestas monstruosas, todos prontos para a batalha. Da própria sombra de Kenzo, uma força contrária emergiu. Seu contingente de soldados das sombras. Nos últimos 3 dias, Kenzo os treinou meticulosamente, garantindo que até mesmo seu soldado mais fraco ficasse de igual para igual com um feiticeiro de grau especial. Ele até reforçou suas fileiras com as 2 maldições de desastre restantes, desesperado para preencher a lacuna numérica. Apesar de estarem em menor número, 10 para 1, as forças de Kenzo ostentavam qualidade superior. O monarca dragão rugiu, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Renda-se, monarca das sombras, e junte-se a mim. Ou morra hoje. A resposta de Kenzo foi resoluta. Traga. Um sorriso demoníaco contorceu o rosto do monarca dragão. Esse é o espírito. Com um floreio, ele materializou sua armadura de batalha e ergueu uma espada draconica, sua lâmina brilhando com poder malévolo. Quando ele liberou seu mana, um tremor surgiu no ar, sacudindo não apenas o Japão, mas o mundo inteiro. Esta batalha prometia ser uma luta para as eras. O monarca dragão, um colosso de destruição encarnado, liberou sua fúria. Um único rugido primitivo saiu de sua garganta, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Com o movimento de seu pulso, uma torrente de fogo irrompeu de sua lâmina draconica. Não era uma mera chama, mas um inferno condensado, um redemoinho incandescente que devorava o próprio ar. O fogo se espalhou para fora com uma velocidade assustadora, uma maré de incandescente oblívio. Prédios desmoronaram em pó em um instante, suas estruturas de aço derretendo como cera. Árvores se incendiaram em um piscar de olhos, seus gritos uma sinfonia medonha engolida pelo rugido das chamas. A própria terra parecia queimar, o chão se transformando em vidro rachado e fumegante. Tudo que o fogo tocou deixou de existir. Não foi mera combustão, foi aniquilação. O calor intenso vaporizou tudo que encontrou, deixando para trás apenas os mais tênues fios de cinzas, um testamento arrepiante do poder absoluto das chamas do monarca dragão. Os soldados das sombras de Kenzo, apesar de seus recentes aprimoramentos, recuaram diante da fúria do inferno. Até mesmo os dragões mais poderosos do exército do monarca dragão recuaram. Seu hálito de fogo se tornou insignificante comparado à exibição cataclísmica de seu mestre. O campo de batalha se transformou em um cenário infernal, banhado por uma luz branca assustadora e sufocado pelo fedor acre da destruição total. O monarca dragão estava em meio à devastação, sua forma uma silhueta contra o inferno, seus olhos carmesins brilhando mais intensamente do que o próprio fogo. Ele era um deus aterrorizante da destruição, remodelando o mundo com um único e devastador ato de sua vontade. É só isso que você conseguiu reunir? O monarca dragão zombou, sua voz um trovão em meio ao inferno. Ele se elevou sobre Kenzo, sua lâmina draconica pingando aço derretido. Kenzo, com o rosto sombrio, caiu em uma posição de luta. Ele sabia que força bruta não venceria essa luta. O monarca dragão balançou sua lâmina com força aterrorizante, cada golpe capaz de nivelar um quarteirão da cidade. Kenzo dançou em volta dos ataques, um borrão preto contra o cenário de fogo. Seus movimentos eram um turbilhão de sombras e agilidade. A apenas um fio de cabelo do fio devastador da espada. A cada choque, o chão tremia. A cada defesa, uma parte do campo de batalha se vaporizava. Os soldados das sombras de Kenzo, pegos na periferia da luta, foram instantaneamente reduzidos a fios de fumaça. Até mesmo o próprio exército do monarca dragão recuou, cauteloso em ser pego no dano colateral da fúria de seu líder. Apesar de sua esquiva magistral, Kenzo sabia que isso não duraria. O ataque implacável do monarca dragão estava acabando com sua resistência, a mera proximidade do inferno minando sua força.
Ele precisava de uma abertura, uma chance de revidar, mas o monarca dragão lutou com uma brutalidade controlada, não deixando nenhuma brecha explorável. Enquanto Kenzo tecia uma dança desesperada em volta do ataque do monarca dragão, seu exército das sombras travava sua própria guerra. Ygritte, as chamas negras da destruição dançando em volta de seus punhos, e Belion, sua forma colossal, um redemoinho de poder bruto, rasgaram o exército bestial do monarca dragão. Cada golpe de Ygritte era um inferno em miniatura, incinerando as criaturas menores com um toque. Belion, uma tempestade implacável, arrasou fileiras de feras, seu imenso tamanho e força não deixando nada além de ossos quebrados e pelos fumegantes em seu rastro. Seus movimentos eram alimentados por um propósito singular, terminar a luta rapidamente, criar uma abertura para Kenzo revidar. O monarca dragão, embora focado em esmagar Kenzo, não conseguia ignorar a carnificina que seu próprio exército estava sofrendo. Um rosnado de aborrecimento saiu de sua garganta. Ele detestava a ideia de suas forças serem eliminadas antes que pudessem servir ao seu verdadeiro propósito, a destruição total de tudo. Uma diversão cruel cintilou nos olhos carmesins do monarca dragão enquanto ele examinava o campo de batalha. Kenzo dançava um balé desesperado em torno de seus ataques, mas a maré estava claramente mudando. O exército do monarca dragão, embora sofrendo perdas, era uma onda implacável em comparação às forças limitadas de Kenzo. Ygritte e Belion, embora impressionantes, eram meros seixos contra a avalanche. Patético, o monarca dragão explodiu, sua voz ecoando em meio ao inferno. Essas criaturas são apenas forragem. Suas mortes apenas pavimentam o caminho para a verdadeira destruição que está por vir. Ele desferiu outro golpe devastador em Kenzo. A força dele momentaneamente empurrou o monarca das sombras para trás. No entanto, um lampejo de algo parecido com respeito cintilou no olhar do monarca dragão. A agilidade e a resiliência de Kenzo eram inegáveis, mesmo contra seu poder avassalador. Você luta com a tenacidade de uma barata, o monarca dragão concedeu a contragosto. Mas até mesmo o verme mais resiliente encontra seu fim. Ele levantou sua lâmina dracônica, o inferno girando ao redor dela se intensificando para um branco ofuscante. Era isso. O golpe final que esmagaria Kenzo e o deixaria livre para desencadear seu verdadeiro propósito, a aniquilação de tudo. Capítulo 124. O tremor da sombra de Kenzo mal havia diminuído quando o próprio monarca das sombras lançou um ataque surpresa. Em um borrão de movimento, ele se materializou diretamente na frente da figura recém-emergida, uma figura que permanecia envolta em um véu de escuridão. Antes que alguém pudesse reagir, Kenzo bateu as mãos com um estalo agudo. Das pontas dos dedos, um geyser carmesim irrompeu. Não era mero sangue, mas uma essência condensada de sua própria energia amaldiçoada, impulsionada a uma velocidade ímpia. O ar ao redor estalava com um estrondo sônico tão potente que pulverizava tudo em um raio de 30 metros. O monarca dragão, momentaneamente distraído pelo novo movimento, mal teve tempo de reagir. Ele levantou o braço em uma manobra defensiva, a armadura dracônica absorvendo o impacto do ataque. O impacto enviou uma onda de choque por todo o seu ser, deixando um corte abrasador em seu antebraço, o primeiro ferimento verdadeiro que ele sofreu na luta. Um rosnado baixo saiu de sua garganta, uma mistura de surpresa e aborrecimento. É tudo que o monarca das sombras pode oferecer? Ele berrou, sua voz tingida de decepção. Kenzo, no entanto, permaneceu inabalável. Um largo sorriso se abriu em seu rosto, revelando um brilho de loucura em seus olhos. Que tal você vir e descobrir você mesmo? Ele desafiou, sua voz cheia de um tom perigoso. A cena apresentou um quadro cativante, o monarca dragão ferido, personificação da destruição bruta, elevando-se sobre o sorridente Kenzo, uma figura alimentada por uma resolução desesperada. No fundo, a figura recém-emergida das sombras lançava uma presença vigilante e ameaçadora. Era um impasse prenhe de poder incalculável, um confronto que poderia potencialmente decidir o destino do mundo. Quem emergiria vitorioso? O monarca dragão, com seu sorriso feroz substituído por um rosnado, atacou Kenzo. O próprio ar vibrou com o poder bruto da colisão iminente. Quando se encontraram, o chão gemeu sob o impacto, o choque ecoando como um trovão por todo o campo de batalha. A força dele ondulou pelo ar, enviando ondas de choque que alcançaram muito além do campo de batalha desolado. Em cidades a quilômetros de distância, civis desavisados tropeçaram, perplexos com os tremores que pareciam emanar da própria terra. Kenzo, apesar de sua estatura menor, lutou com a ferocidade de uma fera encurralada. Ele se desviou dos golpes do monarca dragão, usando sua agilidade e domínio das sombras a seu favor. Embora os golpes do monarca dragão pudessem destruir montanhas, seu poder e previsibilidade os tornavam mais fáceis de desviar. Kenzo, por outro lado, desferiu uma tempestade implacável de ataques. Ele materializou tentáculos de sombra dos destroços do campo de batalha, derrubando o monarca, então usou uma explosão de escuridão para se teletransportar para trás dele, acertando um golpe sólido nas costas expostas. O monarca dragão rugiu em frustração, sua aura de fogo tremeluzindo perigosamente. Ele estava acostumado a sobrepujar seus oponentes com força bruta, mas este ágil monarca das sombras estava se mostrando um espinho em seu lado. Toda vez que o monarca dragão investia, Kenzo dançava para longe, deixando para trás um rastro de destruição onde o punho do monarca atingia o chão. O próprio campo de batalha se tornou uma arma nas mãos de Kenzo. Ele manipulou as próprias sombras lançadas pelos prédios em ruínas, formando plataformas para saltar, criando armadilhas sombrias para prender momentaneamente os movimentos do monarca.
A luta foi um bizarro balé de destruição, uma dança mortal entre poder bruto e táticas astutas. Quem se cansaria primeiro, a tempestade implacável ou a sombra elusiva? Kenzo cerrou os dentes, uma gota de suor traçando um caminho salgado por sua têmpora. Uma sensação de mal-estar se agitou em seu estômago enquanto ele observava o monarca dragão devastar o campo de batalha. Shinjuku, antes uma cidade vibrante, agora era um deserto fumegante, um testamento do poder destrutivo liberado por esse ser monstruoso. Encontrar outro local adequado para lutar era um esforço inútil. Tudo dentro do alcance parecia. Era um jogo justo para a fome insaciável do monarca dragão por aniquilação. O próprio ar crepitava com uma energia malévola, um subproduto de seu poder liberado. Apesar da crescente sensação de pavor, um lampejo de desafio endureceu a determinação de Kenzo. Ele não podia se dar ao luxo de vacilar. O destino do mundo estava sobre seus ombros, em sua capacidade de conter essa força destrutiva. Ele tinha que encontrar uma maneira, qualquer maneira, de virar a maré antes que tudo fosse reduzido a cinzas. Um olhar para a figura ainda envolta em escuridão, emanando de sua própria sombra, ofereceu um fio de esperança. Talvez, apenas talvez, esse poder oculto contivesse a chave para a vitória. Mas por enquanto, Kenzo tinha que ganhar tempo para distrair o monarca dragão por tempo suficiente para que qualquer poder que espreitasse na sombra se manifestasse. Com uma onda renovada de adrenalina, Kenzo lançou-se de volta à briga. Ele se tornou um redemoinho de sombra e aço, seus movimentos um borrão enquanto ele dançava em volta dos ataques furiosos do monarca dragão. Cada esquiva, cada manobra, era um risco calculado, uma tentativa desesperada de explorar as aberturas no ataque implacável do monarca. O monarca dragão, cada vez mais frustrado por seu oponente evasivo, rugiu em fúria. Prédios ruíram sob a força de seus golpes, o próprio chão rachou e se ergueu com cada golpe devastador. Ainda assim, Kenzo persistiu, o espinho implacável no lado da poderosa besta. A cena era um quadro horripilante, um guerreiro solitário, alimentado por uma esperança desesperada, enfrentando um deus destruidor, devastando o mundo. O resultado estava em jogo, um fio de navalha entre a aniquilação e uma lasca de salvação. O desespero corroía Kenzo. O ataque implacável do monarca dragão estava lentamente o empurrando em direção aos seus limites. A cidade outrora vibrante era um deserto desolado, um testamento arrepiante do poder destrutivo da criatura. Mas desistir não era uma opção. O destino do mundo repousava sobre seus ombros, em sua capacidade de conter o monstro furioso. Respirando fundo, Kenzo fez uma aposta. Ele alcançou dentro de si mesmo, canalizando a técnica de maldição roubada, dobra do céu. O poder de Uro, a habilidade de manipular o próprio tecido do espaço, surgiu através dele. Era uma tentativa desesperada, uma técnica que ele mal entendia, mas era sua única chance. Com um grito de guerra, Kenzo se lançou em direção ao monarca dragão. Pouco antes do contato, seus dedos estalaram, um estalo agudo ecoando pela paisagem devastada. Não foi um ataque físico, mas uma distorção do próprio espaço. Uma pequena área diretamente na frente do rosto do monarca dragão se deformou e comprimiu, uma força invisível esmagando para dentro. O efeito foi brutal. Em vez de ferimentos externos, o monarca dragão convulsionou enquanto seus órgãos internos se torciam e comprimiam sob a pressão invisível. Um gorgolejo estrangulado escapou de sua garganta, seus olhos se arregalando em surpresa momentânea. Mas para aborrecimentos de Kenzo, a surpresa rapidamente se transformou em algo muito mais perturbador, excitação. Um sorriso maníaco se estendeu pelo rosto do monarca dragão, seus olhos carmesins brilhando com um prazer aterrorizante. Interessante, o monarca explodiu, sua voz um rouco distorcido devido ao dano interno. Uma técnica curiosa. Parece que você desenterrou um brinquedo bem fascinante. Ele flexionou seus braços enormes, e para total aborrecimento de Kenzo, o dano infligido pela técnica dobra do céu começou a diminuir. O corpo do monarca dragão, alimentado por sua essência destrutiva, parecia estar se curando rapidamente. Esse novo desenvolvimento enviou uma onda de desespero sobre Kenzo. Não apenas seu ataque foi ineficaz, mas de alguma forma revigorou o próprio ser que ele estava tentando derrotar. Ele subestimou o poder do monarca dragão, sua capacidade de destruição. Você luta uma luta valente, monarca das sombras, o monarca dragão riu, o som desprovido de humor, misturado apenas com uma antecipação arrepiante. Mas seus esforços são inúteis. Este mundo vai ruir, e eu serei o arauto do seu fim. Agora, permita-me demonstrar o verdadeiro significado da destruição. Com uma onda renovada de energia demoníaca, o monarca dragão investiu contra Kenzo. Kenzo, com o coração martelando no peito, sabia que essa aposta desesperada havia falhado. Ele tinha que se reagrupar, encontrar outra estratégia, ou toda a esperança estaria perdida. Mas ele teria essa chance? A resposta estava em jogo enquanto ele mal se esquivava do golpe devastador do monarca dragão, a batalha avançando em direção a um clímax aterrorizante. Isso é divertido, disse o monarca dragão enquanto Kenzo sentia portais se abrindo por todo o campo de batalha. Kenzo olhou em volta e o monarca dragão disse: Você não aceitou, eu vim sozinho, você sabia? Kenzo sentiu que de todo o portal algo forte iria sair. Ele sorriu ao ver, exatamente como havia planejado. Capítulo 125. Com uma onda de seu próprio poder, ele bateu seu punho contra o portal mais próximo, distorcendo seu fluxo de energia. O rasgo na realidade tremeluziu e encolheu, recusando-se a abrir completamente. Ele repetiu o processo em outro portal, e outro, cada portão gaguejando em sua tentativa de dar à luz sua carga monstruosa. O monarca dragão, surpreso por essa resistência imprevista, observou com uma mistura de diversão e irritação. Kenzo, com um floreio próprio, começou a teletransportar os portais e seus monstruosos ocupantes, através de Shinjuku. Era uma sinfonia caótica de luz distorcida e rugidos de pânico, espalhando os reforços do monarca dragão por toda a cidade devastada. Vamos acabar com isso, Kenzo finalmente disse, sua voz soando com uma confiança recém-descoberta.
Sua postura se endireitou, uma aura poderosa emanando dele. O monarca dragão zombou. Acabar com isso? Oh, você acha que pode lidar comigo tão rápido? Planejando correr para ajudar seu amigo contra os outros monarcas? Que patético. Talvez você precise de um lembrete de quem merece seu foco total, rugiu o monarca dragão, e com um gesto, liberou seu poder total. O ar crepitava com energia destrutiva bruta, uma onda de pavor opressivo desabando sobre o campo de batalha. O próprio chão tremeu de medo. No entanto, Kenzo se manteve firme e imperturbável. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Já era hora de eu ficar sério, ele disse asperamente, sua voz baixa e perigosa. Com uma onda de sua própria energia amaldiçoada, seu corpo inteiro começou a se transformar. Energia preta e roxa girava ao redor dele, se fundindo em uma armadura ameaçadora. Seus olhos, antes humanos, agora brilhavam com uma luz roxa sinistra, refletindo o verdadeiro poder do monarca das sombras. O campo de batalha havia ficado em silêncio. A luta estava prestes a entrar em sua fase final e mais perigosa. Um brilho distorcido pulsava de um dos portais espalhados na borda da devastada Shinjuku. Quando o portal se solidificou, uma figura saiu, seu olhar varrendo o campo de batalha com um brilho predatório. Este era Yogumun, o monarca da transfiguração, envolto em um capuz preto púrpura esfarrapado que escondia a maior parte de seu rosto. Um símbolo vermelho arrepiante brilhava em seu torso, uma mancha vermelho-sangue que pulsava com um ritmo inquietante. Yogumun, ansioso para desencadear o caos neste novo mundo, deu um passo ameaçador para frente. No entanto, seu avanço foi abruptamente interrompido. Parado em seu caminho estava uma figura que parecia completamente deslocada em meio à destruição, um adolescente com olheiras, exaustão gravada em seu rosto jovem. Intriga cintilou nos olhos carmesins de Yogumun. Ele podia sentir uma entidade poderosa ligada ao garoto, uma besta escondida esperando para ser libertada. Talvez um recipiente adequado para seus poderes de transfiguração, uma maneira de amplificar seu próprio potencial destrutivo. Solte, rica, o garoto murmurou, fadiga impregnando sua voz. Ele colocou um anel em seu dedo, o metal brilhando momentaneamente na paisagem fumegante. No momento em que o anel se assentou, o ar estalou com uma onda de poder. Uma entidade monstruosa se materializou atrás do garoto, uma besta enorme com garras afiadas e olhos queimando com uma fúria selvagem. Yogumun, com um sorriso cruel torcendo seus lábios mascarados, inclinou a cabeça em diversão. Interessante, ele disse asperamente, sua voz rouca e cheia de uma pitada de antecipação. O marionetista e seu fantoche monstruoso. Parece que até mesmo este mundo atrasado tem seu entretenimento. Do portal cintilante surgiu uma figura que exalava poder e arrogância. Tarnak, o monarca do corpo de ferro. Sua aparência era um contraste gritante com o ambiente desolado. Um jovem bonito com cabelo loiro liso e olhos verdes penetrantes, adornado com um casaco branco imaculado com gola carmesim e detalhes dourados. Tarnak, no entanto, estava longe de ficar satisfeito. Ele havia sido arrancado da batalha principal, sua irritação evidente na maneira como sua testa franziu. Mas sua irritação rapidamente se transformou em algo muito mais perigoso, uma fúria fria. Parado entre ele e seu retorno à carnificina estava uma figura que ele considerava totalmente insignificante, um adolescente humano solitário. Este era Yuji Itadori, e diferente do desdém de Tarnak, seus olhos ardiam com determinação resoluta. Ele não se intimidou com a figura imponente do monarca. Ele já havia enfrentado seres monstruosos antes e não recuaria agora. Seu corpo ficou tenso, sua postura uma mistura perfeita de poder e agilidade, um testamento de incontáveis horas aprimorando suas habilidades. Tarnak zombou, um som pingando desprezo. Como um mero humano ousa desafiar um ser do seu calibre? Ele levantou uma mão, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Aqui, diante dessa partícula insignificante, ele demonstraria o verdadeiro significado do ferro, inquebrável, imparável e totalmente destrutivo. Os olhos de Yuji se estreitaram quando a mão de Tarnak começou a brilhar com uma luz sinistra. Esse cara transbordava arrogância, mas Yuji já havia enfrentado arrogância antes, e pior, ele não estava com medo. Ele apertou seu punho com mais força, uma onda de energia amaldiçoada correndo por suas veias. Você parece terrivelmente confiante para alguém que acabou de ser arrancado da grande luta, Yuji disse, sua voz surpreendentemente firme. Talvez você não seja tão durão quanto parece. O sorriso irônico de Tarnak vacilou por uma fração de segundo, substituído por um lampejo de surpresa. Um humano falando de volta? Que audácia! Mas a surpresa rapidamente se transformou de volta em fúria. Esse fracote realmente não entendia o poder que enfrentava? Silêncio, verme! Tarnak rugiu, sua voz ecoando pela paisagem desolada. Eu, Tarnak, monarca do corpo de ferro, vou te esmagar até virar pó. Ele liberou uma torrente de energia de sua mão brilhante, uma onda de força pura e destrutiva mirada diretamente em Yuji. O ar estalou com poder, o próprio chão tremendo sob o impacto iminente. Uma onda de calor brilhou pela paisagem urbana devastada, distorcendo o próprio ar. De outro portal espalhado emergiu Baran, o monarca da chama branca, uma figura enorme irradiando uma aura de calor abrasador. Seu rosto demoníaco, pele cinza, olhos brancos brilhantes e cabelos brancos flamejantes, instilava medo até nos guerreiros mais endurecidos. Baran examinou o campo de batalha desolado, seu olhar eventualmente pousando em uma figura solitária de pé, desafiadora, em meio à destruição. Este humano, Akari, era uma visão curiosa. Alto e musculoso, com um brilho travesso em seus olhos magenta, ele parecia quase ansioso para encarar o ser monstruoso. A surpresa de Baran só aumentou quando Akari abriu um largo sorriso. Oh, isso é bom, o humano riu.
uma pitada de excitação maníaca permeando sua voz. Vamos começar a festa. Antes que Baran pudesse reagir, Akari fez uma série de gestos estranhos com as mãos, murmurando uma frase enigmática: expansão de domínio, jogo de morte ocioso. O ar ao redor dele crepitava com uma energia estranha, e o próprio tecido da realidade pareceu se deformar. Uma barreira invisível desceu, abrangendo uma grande parte do campo de batalha, cortando-os do resto do caos. Baran, momentaneamente pego de surpresa por essa inesperada demonstração de poder, viu-se preso em um espaço confinado com esse estranho humano. Um lampejo de aborrecimento cruzou seu olhar ardente. Ele, o monarca, contido por um mero mortal? Isso era um insulto que exigia correção imediata. Com um rugido que sacudiu o próprio chão, Baran liberou uma torrente de chamas incandescentes de suas mãos. O inferno engolfou a área dentro do domínio, o calor escaldante distorcendo o próprio ar. No entanto, quando as chamas diminuíram, Baran encontrou Akari ainda de pé, um sorriso maníaco estampado em seu rosto. Nada mal mesmo. Akari exclamou, sua voz cheia de um toque de diversão. Mas você consegue continuar? A cena dentro do domínio crepitava com uma energia estranha, o jogo mortal de azar se desenrolando entre o jogador humano e o monarca ígneo. O resultado estava em jogo, outra batalha dentro do conflito maior que se desenrolava na cidade devastada. A aposta de Akari valeria a pena, ou as chamas de Baran o consumiriam por inteiro. Capítulo 126. Kenzo executou um rolamento bem praticado, evitando por pouco o golpe devastador do monarca dragão. Um sorriso satisfeito brincou em seus lábios quando ele viu uma gota de carmesim brotando no queixo da criatura, um testamento da eficácia de seu golpe anterior. A risada do monarca dragão ecoou pela paisagem urbana devastada, um som misturado a um prazer perturbador. Excelente! Ele rugiu, sua voz ecoando com prazer sádico. Você conseguiu tirar sangue. Você está provando ser um oponente muito divertido. Ele passou a língua pelos lábios, saboreando o gosto metálico do próprio sangue. Não se contenha, monarca das sombras. Ele berrou. Mostre-me a verdadeira extensão do seu poder. Liberte tudo que você tem, pois anseio por um desafio digno do meu poder. Uma emoção, não de desespero, mas de excitação cautelosa, percorreu Kenzo. Esta criatura prosperava na destruição, alimentada pela dor que infligia. Cada ataque que ele desferia, cada grama de poder que ele liberava, era um risco calculado, projetado para explorar essa mesma fraqueza. Seu olhar vacilou brevemente para a figura ainda envolta em sombras, emanando de sua própria escuridão. Talvez a chave para a vitória ainda estivesse lá dentro, mas por enquanto, ele tinha um trabalho a fazer. Kenzo precisava interromper o ímpeto do monarca dragão para criar uma abertura. Com o movimento de seu pulso, tentáculos de energia escura irromperam dos escombros do campo de batalha, enrolando-se em volta dos membros do monarca dragão como serpentes. A criatura rugiu em frustração, momentaneamente contida. Essa charada acaba agora, Kenzo declarou, sua voz calma e firme apesar do caos que o cercava. Cada ação, cada movimento, fluía com precisão praticada. Ele canalizou sua energia amaldiçoada, concentrando-a em um único e poderoso ponto em seu punho. O monarca dragão se esforçou contra as amarras, seus olhos vermelhos brilhando de fúria. Aqui estava a abertura que Kenzo estava esperando. Com uma onda de agressão calculada, Kenzo se lançou para frente, mirando um ponto crítico na forma monstruosa do monarca dragão. O ar crepitava com energia escura enquanto seu punho, imbuído de todo o seu poder, arremessava-se em direção ao seu alvo. O destino da batalha estava em jogo. O ataque preciso de Kenzo atingiria seu alvo, ou o monarca dragão se libertaria de suas restrições e desencadearia outra onda de devastação sobre a cidade em ruínas. O monarca dragão rugiu em fúria, sua forma monstruosa se contorcendo enquanto ele rasgava as amarras da sombra de Kenzo com uma onda de poder bruto. Os tentáculos da escuridão se dissiparam em fios de fumaça, sua breve contenção quebrada. Kenzo, sempre pragmático, executou uma esquiva impecável, saltando para fora do alcance do punho agitado do monarca dragão. Um berserker, alimentado por sua própria sede de sangue, Kenzo analisou com um lampejo de compreensão sombria. Esta não era uma criatura alimentada pela razão, mas por uma fome primitiva de destruição. Força bruta não seria o suficiente. Ele precisava explorar esse estado berserker, esperar por uma abertura. Uma pontada de frustração o percorreu. Os soldados das sombras que ele havia meticulosamente criado foram tornados inúteis, presos à sombra de Gojo. Mas uma onda de esperança se seguiu. Ele sentiu isso a quilômetros de distância, dois domínios se chocando, a assinatura energética inconfundível de Gojo Satoru. Gojo estava se mantendo firme, parecia. Só mais um pouco, pensou Kenzo, sua expressão endurecendo com determinação. Cada segundo que Gojo mantinha seu domínio significava que Sukuna, o rei das maldições preso dentro de Megumi, ficava mais fraco. A cada momento que passava, a chance de controlar o soldado das sombras atualmente preso a Gojo ficava mais forte. Ele não podia se dar ao luxo de ser imprudente. Ele precisava conservar sua energia, esperar o momento certo. Cada ataque calculado, cada movimento estratégico, era uma peça de xadrez neste jogo de alto risco. Ele olhou para o monarca dragão, que agora estava rasgando o campo de batalha com a alegria destrutiva de uma criança quebrando brinquedos. Um sorriso sombrio puxou o canto dos lábios de Kenzo. Deixe-o desperdiçar sua energia, pensou. A verdadeira batalha começa quando ele está exausto. Kenzo se concentrou em sua própria energia amaldiçoada, canalizando-a através de seu corpo. O ar crepitava com uma energia bruta que desafiava a descrição enquanto o domínio Infinity ofuscantemente branco de Gojo colidia contra o opressivo santuário malévolo de Sukuna. Os dois domínios, forças diametralmente opostas, lutavam pela supremacia, seu choque ondulando pelo campo de batalha como um terremoto implacável.
No centro desse redemoinho estavam Gojo e Sukuna, não como meros combatentes, mas como gênios estratégicos travados em uma batalha de vontades. O cabelo branco característico de Gojo chicoteava ao redor dele como uma auréola enquanto ele desviava sem esforço de um golpe das garras de Sukuna. Seus olhos azuis, geralmente brincalhões, tinham um brilho de determinação de aço. Sukuna, o rei das maldições, encontrou o olhar de Gojo com seus próprios olhos carmesim, queimando com uma intensidade calculista. Ambos os feiticeiros sabiam que isso não era uma briga, mas uma partida de xadrez jogada na velocidade da luz, uma guerra de atrito travada com energia amaldiçoada devastadora. Sukuna se movia com agressividade medida, cada golpe um teste calculado das defesas de Gojo. Sua imensa energia amaldiçoada crepitava ao redor dele, uma arma potente buscando uma abertura no aparentemente impenetrável infinito de Gojo. Gojo, o feiticeiro supremo, fluía ao redor dos ataques de Sukuna como água ao redor de uma rocha. Cada movimento seu um testamento de sua velocidade e controle inigualáveis. Os dois feiticeiros de Jujutsu mais fortes vivos estavam presos em uma dança mortal, empurrando um ao outro até seus limites. Os movimentos de Gojo ficaram borrados, um turbilhão de branco e preto. Ele desencadeou uma saraivada de socos e chutes incrivelmente rápidos, cada um mirando nos pontos de pressão de Sukuna com a precisão do bisturi de um cirurgião. Sukuna, nenhum bruto irracional, contra-atacou com a agilidade de um predador aprimorado por milênios de batalha. Ele torceu e contorceu seu corpo, usando sua própria energia amaldiçoada para melhorar seus movimentos, desviando da maioria dos ataques de Gojo com facilidade praticada. Um sorriso brincou nos lábios de Gojo, não um sorriso brincalhão dessa vez, mas o sorriso de um predador reconhecendo um adversário digno. Esta não era uma luta que ele poderia vencer com mero exibicionismo. Sukuna era um gênio estratégico, seu intelecto tão formidável quanto sua energia amaldiçoada. Um sorriso selvagem abriu o rosto de Sukuna quando o domínio outrora impenetrável de Gojo se despedaçou. Seus golpes certeiros, antes anulados, se materializaram com o estalo ensurdecedor de energia amaldiçoada. 1000 linhas carmesins irromperam pelo corpo de Gojo, ameaçando despedaçá-lo. Mas o feiticeiro supremo, sempre anomalia, permaneceu de pé. Sua quase inacreditável técnica reversa amaldiçoada entrou em ação, curando as feridas enquanto elas eram infligidas. No entanto, o alívio foi temporário. Enquanto Sukuna se lançava para o golpe final, uma figura emergiu da sombra distorcida de Gojo. Não o próprio Gojo, mas um soldado das sombras, materializou-se bem a tempo de interceptar o ataque de Sukuna. O recém-chegado revelado como Kashimo soltou um rugido selvagem, seus olhos brilhando com excitação sanguinária. Sua técnica amaldiçoada, besta mítica, âmbar, estalou para a vida ao redor dele, transformando seu braço em um membro monstruoso e com garras. O sorriso no rosto de Sukuna vacilou por um segundo, substituído por um lampejo de aborrecimento. Ele não esperava essa reviravolta. O choque de titãs foi imediato e brutal. Kashimo, alimentado por seu amor pela batalha, balançou sua garra monstruosa com abandono imprudente, forçando Sukuna a recuar um passo. O rei das maldições, embora surpreso pela intervenção repentina, adaptou-se rapidamente. Um sorriso brincalhão retornou aos seus lábios enquanto ele contra-atacava com uma enxurrada de golpes devastadores. Gojo, usando a distração, se desvencilhou e escapou do alcance do domínio. Com um suspiro de alívio, ele concentrou sua energia amaldiçoada, curando as feridas infligidas pelo ataque de Sukuna. Dentro de sua mente, um lampejo de frustração substituiu momentaneamente sua confiança habitual. De volta ao coração da batalha, Sukuna zombou. Maldito pirralho, ele murmurou, uma imagem fugaz de Kenzo passando por sua mente. Ele sabia que o soldado das sombras não duraria muito, mas foi o suficiente para dar a Gojo um tempo valioso. O rei das maldições, no entanto, não estava disposto a deixar sua presa escapar tão facilmente. Seus olhos vermelhos se estreitaram, focando no desafiante inesperado diante dele. Esta luta tinha acabado de ficar um pouco mais interessante. Capítulo 127. O ar estava denso com poeira e o cheiro metálico de sangue. Kanzo estava em meio a um deserto desolado, os outrora orgulhosos edifícios de Shinjuku reduzidos a escombros pelo ataque implacável do monarca dragão. A criatura monstruosa pairava grande, seus olhos brilhando com uma alegria sádica enquanto olhava Kenzo com diversão predatória. O monarca dragão rugiu, lançando-se em Kenzo com uma força de abalar a terra. Um sorriso maníaco se espalhou por seu rosto monstruoso enquanto ele agarrava Kenzo pela cabeça, com a intenção de jogá-lo no concreto despedaçado. Mas em um lampejo de energia escura, Kenzo desapareceu. Em seu lugar, um de seus soldados das sombras meticulosamente criados se materializou bem a tempo de receber o impacto total do ataque. O punho monstruoso acertou com um baque enjoativo, fazendo o soldado das sombras voar pelos escombros. Um jeito interessante de lutar, usando os fracos para sobreviver, o monarca dragão riu, sua voz um estrondo estrondoso. Sua diversão só alimentou a determinação de Kenzo. Com uma expressão estoica, Kenzo abriu a boca, sua voz ecoando na paisagem urbana em ruínas. Você não deveria zombar deles, ele declarou, um toque de aço entrelaçando suas palavras. Até o fim disso, você será um deles. O sorriso do monarca dragão se alargou, um predador intrigado pelo desafio de sua presa. Eu gosto dessa arrogância, ele explodiu, sua voz cheia de uma pitada de respeito relutante. Kenzo fechou a distância entre eles em um borrão de movimento. Nesta luta, sua força empalideceu em comparação ao poder bruto do monarca dragão. Mas Kenzo não era força bruta, ele era estratégia e precisão. Ele teceu em torno dos golpes monstruosos do monarca dragão, explorando seu tamanho em seu benefício. Cada ataque, cada manobra, era um risco calculado visando encontrar uma fraqueza. O choque se tornou uma dança mortal em um palco de devastação. O monarca dragão desferiu golpes com força devastadora, cada um deixando crateras profundas na paisagem já arruinada. Kenzo, com seus movimentos ágeis e táticas de soldado das sombras, desbastou a criatura, sua energia amaldiçoada fortalecendo seus ataques.
A batalha deles continuou, um testamento da vontade inabalável de um feiticeiro solitário contra um deus destrutivo. A precisão calculada de Kenzo triunfaria sobre o poder esmagador do monarca dragão? Ou o deserto desolado se tornaria um testamento da destruição trazida pelo ser monstruoso? A batalha estava em jogo, esperando para ser decidida pelo próximo movimento estratégico, o próximo ataque desesperado. Kenzo pensou que isso seria mais difícil do que ele pensava. Ele podia sentir a conexão que tinha com aquele soldado das sombras desaparecer enquanto o monarca dragão reduzia o soldado das sombras a nada mais que cinzas. Kenzo usou seu controle sobre a gravidade para puxar o dragão monarca em sua direção antes de repente, cercá-los dentro de um campo gravitacional de algum tipo, onde ele tinha controle total sobre tudo o que estava acontecendo lá dentro, antes de usar seu controle sobre a gravidade para fazer algo que ele aprendeu com Yuki. Enquanto Kenzo se posicionava, o dragão monarca veio em sua direção. Kenzo desferiu um forte soco no estômago do dragão monarca, o que o fez vomitar uma grande quantidade de sangue. O impacto enviou ondas de choque pela paisagem devastada. Uma torrente de carmesim irrompeu da boca do monarca dragão enquanto ele era arremessado para trás, a força do soco aumentada pela manipulação da gravidade de Kenzo. Sua forma monstruosa se chocou contra uma montanha próxima, esculpindo uma cratera e enviando tremores pela terra. Um silêncio pesado desceu por um momento. Então, uma risada estrondosa irrompeu da nuvem de poeira que obscurecia a zona de impacto. O monarca dragão emergiu, seu rosto contorcido em um sorriso macabro, sangue escorrendo pelo queixo. Isso é divertido. Ele rugiu, sua voz cheia de um prazer perturbador, mesmo em meio à dor. A poeira se assentou ao redor do monarca dragão, sua forma monstruosa sacudindo os escombros. Sangue escorria pelo seu queixo, um testamento do impacto do ataque de Kenzo. No entanto, uma emoção imorredora percorreu a criatura. Isso não era mais apenas uma luta, era um jogo, um desafio que havia despertado uma fome primitiva dentro dele. Isso foi emocionante, berrou o monarca dragão, sua voz ecoando pela paisagem urbana em ruínas. Um brilho predatório cintilou em seus olhos carmesim enquanto ele se concentrava em Kenzo. Como você conseguiu dar um golpe desses? Conte-me seus segredos, monarca das sombras. Kenzo, sempre pragmático, permaneceu imperturbável pela excitação da criatura. Ele estudou o monarca dragão por um momento, seus próprios olhos estreitados em concentração. Então, com uma expressão estoica, ele começou a explicar. Não foi apenas poder bruto, disse Kenzo, sua voz calma e comedida. Eu manipulei a gravidade do campo de batalha a meu favor. A cabeça do monarca dragão se inclinou, um lampejo de curiosidade substituindo momentaneamente a sede de sangue em seu olhar. Então aquele campo que você criou não era para exibição, hein? Ao criar um campo localizado, Kenzo continuou, ignorando a surpresa no rosto da criatura. Dentro desse campo, eu poderia aumentar a massa efetiva do meu punho. O impacto não foi apenas da minha própria força, mas da força amplificada da gravidade em si. O sorriso do monarca dragão se alargou, revelando fileiras de dentes afiados como navalhas. Um truque interessante, ele rugiu, sua voz cheia de respeito relutante. Mas será o suficiente para parar um ser como eu? Kenzo não respondeu. Ele sabia que palavras não influenciariam essa criatura. Ele havia revelado sua tática não por arrogância, mas porque subestimar seu oponente seria um erro fatal. Um brilho de aço cintilou nos olhos de Kenzo. Ele sabia que a força bruta não venceria essa briga, e sua última manobra lhe dera um tempo precioso para formular um plano ousado. Uma aposta inspirada no infinito de Gojo. Com uma onda de energia amaldiçoada, ele a canalizou não para fora, mas para dentro, manipulando o próprio tecido da gravidade dentro de seu próprio corpo. Não se tratava apenas de aumentar sua densidade. Tratava-se de manipular a própria essência da gravidade. O suor escorria pela testa de Kenzo enquanto ele concentrava seu poder em um grau excruciante. Ele precisava criar duas singularidades, dois pontos distorcidos no espaço-tempo, um buraco branco, uma fonte de energia imensa, e um buraco negro, um ponto de densidade infinita que devorava tudo ao seu redor. Era uma técnica beirando o proibido, a imensa tensão ameaçando despedaçá-lo. Mas para deter essa entidade destrutiva, ele tinha que tentar. Com um rugido gutural, Kenzo liberou sua criação. Duas esferas rodopiantes se materializaram no ar diante dele, uma de um branco ofuscante, a outra de um preto escuro, existindo em uma proximidade impossível. Elas pulsavam com uma energia aterrorizante, ameaçando rasgar o próprio tecido da realidade. O monarca dragão, sentindo o imenso poder emanando das esferas, rugiu em desafio. Ele abriu sua bocarra, liberando uma torrente de fogo branco incandescente que incinerou tudo em seu caminho. As chamas engolfaram as singularidades nascentes, momentaneamente piscando em sua intensidade. Mas então, com uma onda de vontade de Kenzo, as esferas pulsaram mais uma vez, seu poder sobrepujando o fogo do dragão. Em um clarão ofuscante de luz, o buraco branco e o buraco negro colidiram, forçados a se unirem pelo controle desesperado de Kenzo. O resultado foi uma anomalia aterrorizante, uma singularidade em miniatura, um vórtice giratório de poder inimaginável que desafiava a compreensão. Antes que o monarca dragão pudesse reagir, Kenzo arremessou a anomalia com toda a sua força restante. Ela foi arremessada em direção à criatura monstruosa, um farol de destruição. O monarca dragão, alimentado por sua sede de batalha, levantou uma garra para interceptar, sua risada ecoando pelas ruínas. A anomalia colidiu com a garra do monarca dragão, e por um momento horrível houve silêncio. Então, uma onda de choque rompeu, jogando o monarca dragão e Kenzo para trás com uma força inimaginável. O chão se liquefez, edifícios se desintegraram em pó, e uma cratera do tamanho de um quarteirão se formou onde o impacto ocorreu. Kenzo tossiu, sangue escorrendo pelo queixo. Seu corpo inteiro doía, a tensão de criar e manipular tal técnica o levava ao limite. Ele olhou para a cratera, um lampejo de esperança lutando contra o medo avassalador. O monarca dragão emergiu da nuvem de poeira, sua forma monstruosa maltratada, chamuscada e sem um braço inteiro.
No entanto, a criatura não foi derrotada. Ela se manteve firme, seus olhos carmesins brilhando com uma ferocidade ainda maior. Um rugido de alegria pura e inalterada irrompeu de sua bocarra, um som que causou arrepios na espinha de Kenzo. Este não era apenas um oponente resiliente, este era um ser que prosperava na destruição, uma criatura que se deleitava com o caos que causava. Kenzo sabia que essa luta estava longe de acabar. Ele havia ferido o monarca dragão, mas não o havia subjugado. Na verdade, ele poderia ter apenas acendido uma fúria de batalha muito mais aterrorizante dentro do ser monstruoso. Ele tinha que agir rápido para elaborar uma nova estratégia antes que o monarca dragão liberasse toda sua fúria sobre o mundo. A aposta havia valido a pena momentaneamente, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Uma onda de descrença tomou conta do rosto de Kenzo enquanto a poeira se acomodava ao redor do monarca dragão. A criatura monstruosa estava ali, machucada, chamuscada e sem um braço inteiro. No entanto, não foi derrotada. Na verdade, parecia estar prosperando com a punição. Um rugido primitivo irrompeu de sua boca, um som que ecoava com uma alegria perturbadora. Este não era apenas um oponente poderoso, este era um ser que se deleitava com a destruição, uma criatura que parecia ficar mais forte quanto mais dano recebia. Kenzo sentiu sua determinação endurecer em uma determinação fria. Esta não era uma luta que ele poderia vencer apenas com força bruta ou táticas inteligentes. Ele precisava acabar com isso, e rápido. Ele precisava liberar tudo à sua disposição. Com uma respiração profunda, ele canalizou sua energia amaldiçoada, o ar ao redor dele crepitando com um poder sombrio. Expansão de domínio. Ele começou sua voz ecoando com uma urgência recém-descoberta, reino do soberano obsidiano. O mundo se dissolveu na escuridão. A paisagem devastada, os prédios em ruínas, o próprio céu, tudo desapareceu, substituído por uma extensão infinita de rocha obsidiana. A gravidade pulsava dentro deste domínio, uma força constante e opressiva que pesava sobre tudo. O monarca dragão, momentaneamente desorientado, viu-se preso, sua forma monstruosa lutando contra o peso esmagador do domínio de Kenzo. Dentro do reino do soberano obsidiano, Kenzo era o governante absoluto. Ele manipulava a gravidade com uma facilidade que nunca conseguiria no mundo exterior. O próprio tecido da realidade se curvava à sua vontade, amplificando sua própria força e velocidade enquanto simultaneamente enfraquecia seu oponente. Dentro deste domínio, eu sou seu Deus. Capítulo 128. Kenzo respirou fundo. De repente, do chão, uma onda de soldados sombrios se materializou. O monarca dragão os reconheceu instantaneamente, seus próprios soldados caídos, agora fantoches animados sob o controle de Kenzo. Um sorriso se abriu no rosto do monarca dragão diante da perspectiva. Enquanto seus dragões liberavam seus ataques, ele se preparou para bloqueá-los. No entanto, os ataques pareciam se materializar apenas no ponto de impacto, ignorando qualquer tentativa de defesa. Fascinante, disse o monarca dragão, sua voz cheia de excitação. Então, esse é seu pequeno truque. Kenzo observou o monarca dragão se envolver em uma aura cintilante de chamas. Qualquer ataque real ou espectral que ousasse tocá-lo era instantaneamente consumido pelo inferno. Isso seria um desafio, Kenzo pensou, mas ele estava preparado. Com uma explosão de velocidade, Kenzo se lançou contra o monarca dragão, acertando um soco sólido em seu rosto. O monarca dragão surpreendentemente sorriu em resposta. Ele parecia estar gostando da luta. O confronto recomeçou com o monarca dragão agora enfrentando uma ameaça dupla. Ele teve que lidar com o ataque implacável de Kenzo enquanto simultaneamente se defendia dos ataques espectrais que se materializavam ao seu redor. O sorriso de Kenzo se alargou. O que parecia ser as defesas quase inquebráveis do monarca dragão estavam desmoronando sob o ataque implacável dos golpes certeiros de seu domínio. Essa vulnerabilidade inesperada despertou uma emoção em Kenzo. Aproveitando a oportunidade, ele pressionou o ataque com ferocidade renovada, desferindo uma saraivada de golpes no monarca dragão sem um momento de pausa. Exaustão era uma preocupação distante. Kenzo se concentrou apenas em infligir o máximo de dano, até mesmo aumentando sua própria massa para amplificar a força de seus ataques. Com um último e desesperado surto, ele materializou um buraco negro em miniatura a poucos centímetros da boca do monarca dragão. Ele não poupou esforços, liberando a maior parte de seu arsenal contra seu adversário. O monarca dragão, embora visivelmente espancado, parecia se deleitar na luta. Ele lutou de volta com vigor surpreendente, apesar da punição que estava suportando. O monarca dragão rugiu de tanto rir, um som que ecoou pelo campo de batalha. Sim, sim, é exatamente por isso que eu vim. Para lutar, para sentir a onda de poder em resposta ao seu. Seu sorriso se esticou ainda mais, revelando fileiras de dentes afiados como navalhas. Kenzo olhou incrédulo. O monarca dragão liberou uma onda de mana tão potente que fez o ar estalar. Ele ainda tem tanto assim? Kenzo murmurou, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora. Que monstro! Sem se deixar abater, o monarca dragão cauterizou seus ferimentos com uma explosão de chamas, o fedor de carne queimada enchendo o ar. Ele não seria retardado por algo tão trivial quanto perda de sangue. Kenzo cerrou os dentes. Isso não estava indo como planejado. Ele empurrou seu domínio mais longe, seu corpo se expandindo para um tamanho que ele nunca pensou ser possível. Músculos esticados e ossos rangeram sob a imensa pressão, mas ele ignorou a dor. Com um rugido estrondoso, ele atacou o monarca dragão, um ariete vivo. O monarca dragão levantou os braços em uma tentativa desesperada de bloquear, mas o punho de Kenzo era uma força imparável. Ele esmagou as defesas do monarca dragão, conectando-se com um estalo repugnante. O monarca dragão cambaleou para trás, um olhar de surpresa passando por seu rosto pela primeira vez. Enquanto isso, dentro do domínio de Akari, Baran, o monarca de chama branca, observou com os olhos semicerrados enquanto Kinji Akari dançava dentro de um vórtice rodopiante de energia amaldiçoada. A energia escura parecia fluir para dentro e para fora do corpo de Akari em um ritmo inquietante.
Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Baran quando a compreensão surgiu. Nos 4 minutos e 11 segundos desde que Akari havia acionado esse fenômeno, esse jackpot, como ele o chamava, ele havia se tornado efetivamente imortal. Os olhos de Akari se abriram de repente, travando em Baran. Com um sorriso predatório, ele se lançou contra o monarca de chamas brancas. Baran reagiu instintivamente, sua lâmina brilhando em um arco prateado. O fio afiado como navalha cortou o pulso de Akari de forma limpa. Mas para o espanto total de Baran, a mão decepada se regenerou instantaneamente, gavinhas de energia escura tecendo a carne de volta. O membro recolocado atacou, um punho conectando-se com o maxilar de Baran com um baque doentio. O impacto enviou um choque de dor através de Baran, mas uma onda surpreendente de euforia se seguiu. Não era apenas uma luta, era um jogo, uma dança distorcida de regeneração e destruição. E Baran, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente se divertindo. O monarca de chamas brancas, Baran, liberou uma torrente de chamas abrasadoras que engolfaram a área. Akari, sem se deixar abater, avançou direto pelo inferno, sua risada ecoando em meio ao crepitar dos destroços em chamas. As chamas lamberam sua pele, deixando para trás vergões escaldantes que desapareceram quase assim que ele passou por eles. Você é um humano especial mesmo, Baran rugiu, jogando suas espadas de lado. A futilidade de usar armas contra esse inimigo em regeneração era evidente. Então vamos ver como você se sai contra minhas mãos nuas. Akari sorriu, seus olhos brilhando com um brilho maníaco. Não venha chorar para mim quando perder, ele retrucou, sua voz rouca pela regeneração constante. Baran caiu em uma posição de luta, músculos se enrolando sob sua pele pálida. Os dois guerreiros colidiram em uma enxurrada de punhos e fúria. Baran desferiu uma chuva implacável de golpes, cada um deixando uma cratera de carne crua no corpo de Akari. No entanto, com cada baque doentio, as feridas se uniram novamente, um balé horrível de destruição e renovação. Akari, imune à dor, lutou com abandono selvagem, seus próprios socos deixando marcas semelhantes na forma de Baran. Este não era um duelo de habilidade, mas um teste de pura resistência. Era um espetáculo brutal, um choque de vontades que desafiava o próprio conceito de mortalidade. Quem iria quebrar primeiro? O ataque implacável ou a resiliência desafiadora alimentada por energia amaldiçoada? A resposta pairava pesadamente no ar, enquanto a luta continuava. Em outra parte do campo de batalha, o suor escorria pelo rosto de Yuji enquanto ele trocava golpes com o monarca do corpo de ferro Tarnak. Cada soco que Yuji desferia parecia bater em uma parede de aço sólida. A frustração o corroía. Você não entende, humano? Tarnak explodiu, sua voz cheia de arrogância. Você não consegue nem me arranhar. Yuji cerrou os dentes, recusando-se a ceder ao desespero. Vamos ver sobre isso, ele murmurou, assumindo uma posição de luta. Tarnak atacou um ariete de ferro e músculos. Yuji desviou do golpe com facilidade praticada, seus reflexos afiados por inúmeras batalhas. Enquanto Tarnak passava pesadamente, Yuji desferiu uma saraivada de socos, culminando em um flash preto bem cronometrado. Uma faísca de energia amaldiçoada crepitou em volta de seu punho ao se conectar com o intestino de Tarnak. Um barulho metálico ecoou pelo ar, seguido por um gemido profundo do monarca do corpo de ferro. Um amassado, quase invisível a olho nu, marcou a armadura antes impecável de Tarnak. Os olhos de Yuji se estreitaram. Ele tinha acertado um golpe limpo, mas o dano foi mínimo. Esse cara é um tanque, ele pensou, um lampejo de preocupação surgindo em sua mente. Tarnak, no entanto, reagiu com uma fúria diferente de tudo que Yuji já havia testemunhado antes. Seu rosto se contorceu de raiva. Como esse humano insignificante ousa machucá-lo? Mas então, uma sensação mais profunda e primitiva o invadiu, uma dor lancinante que parecia perfurar sua própria alma. Seus olhos se arregalaram quando uma percepção horripilante surgiu nele. O flash preto de Yuji não tinha apenas amassado sua armadura, ele tinha contornado suas defesas e atingido algo muito mais fundamental, sua própria essência. A luta entre Yuji e Tarnak se intensificou. Yuji, movido pela determinação, martelou o mesmo ponto no peito de Tarnak, o ponto onde o flash preto havia se conectado. Tarnak rugiu em frustração, seus socos eram um borrão enquanto ele tentava se conectar com o ágil Yuji. De repente, uma dor lancinante atravessou Tarnak, um golpe que parecia ter se originado do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele cambaleou para trás, procurando por seu agressor, mas sua visão estava preenchida com nada além da forma de Yuji recuando. Mal sabia ele que Yuji havia liberado sua técnica punho divergente. Ela criou uma dissonância temporal, uma fração de segundo de atraso que fez seus golpes parecerem acontecer 2 vezes. Com um sorriso, Yuji desativou a técnica e desferiu outro golpe no mesmo ponto vulnerável, outro flash preto perfeitamente cronometrado. Dessa vez, o efeito foi inegável. Tarnak se encolheu, seu rosto contorcido em agonia. O exterior de ferro não significava nada agora. Yuji havia ignorado o físico e atingido diretamente a alma de Tarnak, e a cada flash preto, o dano se intensificava. A maré da batalha parecia mudar no campo de batalha. Yuta, travado em combate com Yogumun, o monarca da transfiguração, estava começando a ganhar uma vantagem estratégica. Enquanto as habilidades de Yogumun eram inegavelmente problemáticas, poder bruto parecia estar faltando. O verdadeiro desafio estava em encontrar uma solução permanente. Felizmente, graças à intervenção de Kenzo, a restrição de Yuta sobre Rika foi alterada. Seu tempo de manifestação não era mais de meros 5 minutos.
Em vez disso, uma nova limitação tomou seu lugar, uma restrição em técnicas amaldiçoadas específicas. Yuta agora podia invocar Rika por períodos estendidos, mas só podia utilizar uma técnica amaldiçoada específica por 5 minutos antes de um período de recarga. Essa mudança foi um divisor de águas. Yuta agora podia lutar com um foco renovado na estratégia, suas reservas de energia amaldiçoadas reforçadas pela presença de Rika. Tudo o que restava era inventar uma maneira de derrotar o elusivo Yogumon. Enquanto isso, a própria Rika havia se tornado um redemoinho de destruição, dizimando o exército de magos de Yogumon com eficiência implacável. A horda outrora feroz não tinha chance contra sua fúria espectral. O campo de batalha era uma tela de caos, cada local um microcosmo da luta desesperada por domínio. A maré estava mudando. Yuta se lançou contra Yogumon, liberando um devastador quebra-gelo fino. A técnica amaldiçoada rasgou o campo de batalha, deixando um rastro de terra despedaçada e o grito de surpresa de Yogumon em seu rastro. Aproveitando a vantagem momentânea, Yuta mudou de tática, invocando uma torrente de ar gelado que envolveu Yogumon em uma prisão de gelo que se solidificava rapidamente. Com seu oponente momentaneamente imobilizado, Yuta reuniu cada grama de sua força. Ele sobrecarregou seu punho, imbuindo-o com uma massa incrível usando outra técnica amaldiçoada. O ar crepitava com poder enquanto ele liberava um golpe violento. A força bruta do golpe prometia aniquilação. No entanto, Yogumon era um oponente astuto. Assim que o punho de Yuta estava prestes a se conectar, uma enxurrada de ataques mágicos atingiu o campo de batalha. Rika, pega de surpresa pelo ataque repentino, não conseguiu desviar de todos eles. Yuta foi atingido por algumas explosões perdidas, estremecendo de dor enquanto um calor abrasador percorria seu corpo. Mas Yuta não era estranho à dor. Sem perder o ritmo, ele ativou uma técnica reversa amaldiçoada, a energia verde doentia lavando suas feridas e as curando em segundos. Ignorando a dor latejante, Yuta renovou seu ataque, chovendo uma barragem implacável de ataques na prisão gelada de Yogumon. Ele sabia que não conseguiria manter o monarca da transfiguração preso por muito tempo. O tempo era essencial. Ele tinha que dar um golpe decisivo antes que Yogumon encontrasse uma fuga. Capítulo 129. Gojo observou com um olhar estreito enquanto a casca sem vida de Kashimo se desintegrava no chão. O feiticeiro desonesto havia cumprido seu propósito, um peão sacrificado para dar a Gojo tempo suficiente para escapar do alcance do domínio de Sukuna, onde sua técnica do infinito seria anulada. Mas o papel de Kashimo foi mais profundo. Ele serviu como uma distração, permitindo que o esgotamento da técnica amaldiçoada de Gojo atingisse seu estágio final. Agora, Gojo estava finalmente livre para liberar seu poder total contra o Rei das Maldições sem recorrer ao processo desgastante de destruir e curar repetidamente seu cérebro com uma técnica amaldiçoada reversa. Seu olhar se voltou para um vórtice de sombras rodopiantes dentro do domínio. Uma percepção arrepiante surgiu nele quando seus 6 olhos, o auge da observação do Jujutsu, perfuraram o véu da escuridão. Uma roda. Então é isso, pensou Gojo, um lampejo de preocupação cruzando sua expressão geralmente estoica. Ele está usando a alma de Megumi para alimentar o processo de adaptação. A implicação era clara. Sukuna estava tentando evoluir, se libertar das limitações impostas por sua forma incompleta. Esse desenvolvimento adicionou uma nova camada de urgência à batalha. Gojo não podia perder mais tempo. Ele tinha que encontrar uma maneira de cortar a conexão de Sukuna com Megumi e por fim a essa evolução distorcida antes que fosse tarde demais. O destino de todo mundo do Jujutsu estava em jogo. Gojo suspirou, um raro lampejo de frustração cruzando seu rosto. Ele precisava terminar isso rápido, antes que Mahoraga, completamente adaptado ao seu ilimitada. Um lampejo de realização afiou seu olhar quando ele notou a roda giratória dentro do domínio de Sukuna parar abruptamente. Ele se lembrou de usar seu ilimitada para desorientar momentaneamente o Rei das Maldições, criando uma abertura para um ataque. No entanto, a técnica de amplificação de domínio de Sukuna deveria ter impedido Mahoraga de se adaptar durante aquela breve janela de vulnerabilidade. A amplificação de domínio basicamente desabilita técnicas amaldiçoadas, pensou Gojo, juntando as peças do quebra-cabeça. Se a roda representa o processo de adaptação de Mahoraga, ela não deveria estar ativa naquela época. Isso significava que Mahoraga só poderia ter se adaptado a uma única categoria de habilidades de Gojo, provavelmente sua técnica azul que governava a atração, e possivelmente sua expansão de domínio. As 3 técnicas liberadas por Kenzo também eram alvos potenciais, mas a adaptação de Mahoraga foi limitada a uma de cada vez. Um sorriso irônico brincou nos lábios de Gojo. Essa revelação confirmou suas suspeitas. Ele ainda estava em vantagem. Mahoraga pode ter evoluído, mas foi uma evolução limitada. Gojo, com seu arsenal de técnicas e seus inigualáveis 6 olhos, ainda podia explorar suas fraquezas. A maré estava mudando, e Gojo, o mais forte feiticeiro de Jujutsu, estava pronto para reivindicar a vitória. O ar crepitava com energia amaldiçoada, uma tempestade se formando entre as 2 figuras presas em uma dança mortal. Gojo, seus olhos de safira brilhando com foco letal, se movia como um fantasma. Seu casaco branco chicoteava ao redor dele enquanto ele liberava uma onda de infinito, distorcendo o próprio espaço ao redor de Sukuna, forçando o Rei das Maldições a se contorcer para evitar o ataque. Sukuna, com um sorriso monstruoso dividindo seu rosto, deleitava-se com o caos. Vestido com roupas esfarrapadas manchadas de sangue, seu e dos outros, ele desencadeou uma torrente de ataques cortantes com suas mãos com garras.
Cada golpe rasgava o ar, deixando para trás rastros de realidade distorcida que ameaçavam rasgar o mundo em pedaços. Gojo os enfrentou de frente, sua própria velocidade desumana um borrão enquanto ele se esquivava e desviava. O chão abaixo deles não foi poupado. Com um pisão estrondoso, Sukuna quebrou o concreto, fazendo os destroços voarem. Gojo, em retaliação, lançou uma explosão de sua técnica ilimitada, uma esfera de pura energia amaldiçoada que detonou no impacto, esculpindo uma cratera na paisagem já devastada. A luta deles foi um choque de titãs, poder bruto encontrando técnica incomparável. Gojo, um redemoinho branco, utilizou seus 6 olhos para dissecar cada movimento de Sukuna, seu infinito se deformando ao redor dele como um escudo invisível. No entanto, as técnicas amaldiçoadas de Sukuna eram tão brutais quanto potentes. Lâminas sombria, imbuídas de energia malévola, choveram sobre Gojo, que as atravessou com graça sobre-humana, cada movimento seu um testamento de seus sentidos aguçados. Nenhum dos dois se conteve. Gojo, com o rosto marcado por uma determinação sombria, liberou todo o seu poder. Sukuna, rugindo de tanto rir, sua sede de sangue e uma força tangível no ar. Não era apenas uma batalha, era uma guerra entre duas forças que poderiam remodelar o mundo. Prédios ruíram enquanto se tornavam danos colaterais em sua luta. Ondas de choque ondulavam para fora, quebrando janelas e enviando tremores pela cidade ao redor. Esta não era uma luta para os fracos de coração, era um balé brutal de destruição, um testamento ao poder bruto que ambos exerciam. O resultado estava em jogo. A técnica inigualável de Gojo prevaleceria, ou o poder monstruoso de Sukuna o dominaria. Uma coisa era certa. Nesse choque de titãs, o próprio mundo prendeu a respiração, esperando para ver quem sairia vitorioso. O ar crepitava com uma tensão tão espessa que parecia sólida. Gojo, com seus olhos de safira estreitados, lançou uma devastadora técnica azul. Uma onda de energia amaldiçoada atraente atingiu Sukuna, o rei das maldições rugindo em desafio enquanto o impacto o fazia deslizar para trás. A força do ataque rasgou sua carne, deixando feridas abertas que fomegavam com uma aura verde doentia. Gojo não hesitou. Aproveitando a vantagem, ele liberou uma técnica vermelha, uma explosão de energia amaldiçoada repulsiva. Sukuna, momentaneamente atordoado e enfraquecido pelo azul, foi pego em seu caminho. Ele instintivamente ativou sua amplificação de domínio, uma tentativa desesperada de mitigar o dano. Mas Gojo já estava um passo à frente. Com um sorriso arrepiante, Gojo falou, sua voz cheia de uma calma mortal. Adeus, ele disse, iniciando um canto arrepiante. 9 cordas, luz polarizada, corvo e declaração, entre frente e costas. Quando a última palavra saiu de seus lábios, as técnicas azul e vermelha, girando em torno de Sukuna, se fundiram. Uma luz ofuscante rompeu, uma confluência de imensa energia amaldiçoada, condensando-se em uma esfera de puro potencial destrutivo bem no corpo de Sukuna. Este não era o Unlimited Hollow roxo usual de Gojo, ele sacrificou seu enorme raio de 200 metros, concentrando-o inteiramente no Rei das Maldições. A técnica condensada detonou. Uma onda de choque se espalhou para fora, pulverizando tudo em um raio de 50 metros. Prédios desmoronaram como castelos de areia, o próprio chão abaixo deles se quebrou. A força da explosão foi inimaginável, uma prova do poder incomparável de Gojo. No coração da devastação, Sukuna foi engolido pelo ataque. Até mesmo o Rei das Maldições sobreviveria a um golpe tão direto de uma técnica especificamente adaptada para sua destruição. Só o tempo diria. A poeira assentou como uma mortalha sobre a paisagem devastada. Gojo examinou a cena, seu sorriso despreocupado de sempre esticado em seu rosto. Sukuna, o outrora temível Rei das Maldições, estava quebrado e machucado. Um olho arregalado inutilmente, um braço aparentemente vaporizado, e seu corpo uma tapeçaria grotesca de músculos e ossos expostos. Alguém definitivamente viu dias melhores. Gojo riu, sua diversão evidente. Mas sob os destroços, uma história diferente se desenrolou. Sukuna, sua voz quase áspera, murmurou um encantamento baixinho, palavras que Gojo não conseguiu entender. Escama do dragão, recuo, meteoros gêmeos. No entanto, seu canto desesperado foi interrompido. Das profundezas escuras de sua própria sombra, um par de mãos espectrais se materializou. Antes que Sukuna pudesse reagir, elas se agarraram a ele, um toque arrepiante que instantaneamente invadiu sua alma. O pânico surgiu nos olhos de Sukuna. Normalmente, ele poderia expulsar tais intrusos com facilidade. Mas seu estado enfraquecido deixou indefeso. Em um piscar de olhos, sua própria essência foi arrancada do corpo de Megumi, jogada de lado como uma boneca de pano descartada. Sukuna piscou e abriu os olhos, um suspiro escapou de seus lábios. Sua visão pousou na forma inconsciente de Megumi deitada no chão. Ele, no entanto, ficou de pé, sua forma voltou à sua aparência jovem da era Heian. Um choque de realização cruzou seu rosto. Sua aposta, um último esforço, valeu a pena. Ele usou sua técnica de reversão de acerto certo, sacrificando sua forma atual para se curar, no momento em que sentiu sua alma sendo arrancada. O sorriso de Gojo vacilou por um breve momento. Um lampejo de surpresa cruzou seus olhos safira. Ele não havia previsto essa manobra desesperada. A batalha ainda não havia acabado. O Rei das Maldições, ferido mas inquebrável, estava pronto para outra luta. Capítulo 130. Uma gargalhada maníaca irrompeu da garganta de Sukuna, um som que causou arrepios na espinha de Gojo, apesar de sua indiferença habitual. Ter um corpo próprio novamente, mesmo um enfraquecido, pareceu revigorar o Rei das Maldições. Ele sorriu sadicamente, um contraste arrepiante com a paisagem urbana em ruínas ao redor deles.
Alguém está ficando meio maluco da cabeça, Gojo falou lentamente, sua voz ainda cheia de diversão, embora uma pitada de seriedade brilhasse em seus olhos safira. Esta não era bem a vitória decisiva que ele havia imaginado. Dos destroços, uma mão sombria, aparentemente separada da devastação, estendeu-se e agarrou o corpo inconsciente de Megumi. Com um puxão silencioso, a forma desapareceu nas profundezas escuras, levando a jovem feiticeira de Jujutsu para longe do campo de batalha. Sukuna, com o olhar fixo em Gojo, falou, sua voz pingando malícia. Vou arrancar sua escama e cortar você como um peixe. A ameaça pairava pesadamente no ar, uma promessa de violência renovada. Gojo simplesmente revirou os olhos, um sorriso brincalhão puxando seus lábios. O que você vai fazer? Ele zombou, usando uma gíria que parecia fora de lugar em meio à cena apocalíptica, chamar a mamãe e o papai para te ajudar. Gojo, com um brilho de desejo de batalha nos olhos, avançou em direção a Sukuna. Sukuna, privado da técnica das 10 sombras, o encontrou de frente, liberando todo o seu poder. Capitalizando seus 4 braços, Sukuna empregou amplificação de domínio para contornar o infinito de Gojo, antes de empurrá-lo com força no rosto. Gojo tossiu sangue após absorver o golpe, então retaliou com um forte soco infundido de azul. Os dois titãs se enfrentaram, trocando golpes com intensidade feroz. Nenhum dos feiticeiros cedeu um centímetro, criando um redemoinho de poder bruto. Sukuna finalmente empurrou Gojo para trás. Gojo, utilizando sua técnica azul, arremessou um prédio em direção a Sukuna, que prontamente o desmantelou antes do impacto. Gojo, escondido entre os escombros, lançou um ataque surpresa em um Sukuna sorridente. Sem se deixar abater, Sukuna investiu contra o estômago de Gojo, apenas para Gojo saltar agilmente sobre o ataque e desferir um chute giratório no rosto de Sukuna. Com um giro rápido, Gojo tentou um chute de machado para baixo na cabeça de Sukuna. No entanto, Sukuna reagiu rapidamente, bloqueando o golpe poderoso com 2 de seus 4 braços. Bloqueie isso, desafiou Gojo, uma onda de energia amaldiçoada emanando dele. Enquanto Gojo descia com um sorriso, ele liberou uma técnica vermelha de alta potência em direção ao rosto de Sukuna. Em um último esforço, Sukuna ativou a amplificação de domínio pouco antes do ataque acertar, mitigando a maior parte do dano. O rei das maldições se deleitou com o caos. Esta era a batalha que ele desejava, um banquete digno de um deus. Satoru Gojo, um oponente digno, saciou sua fome por uma luta digna. Os tremores que sacudiam o corpo de Sukuna não eram de medo, mas pura alegria. Ele finalmente havia encontrado um desafio que o levou aos seus limites. Não me decepcione, Satoru, Sukuna rugiu, um sorriso selvagem dividindo seu rosto. Gojo refletiu a luxúria da batalha, avançando em sua direção com vigor renovado. Os feiticeiros se tornaram um turbilhão de movimento, golpes trocados com velocidade e precisão desumanas. Chutes encontraram chutes, cada ataque meticulosamente contra-atacado. Você é forte, Satoru Gojo, Sukuna concedeu, com uma pitada de respeito relutante em sua voz. Mas infelizmente para você, essa força só reinou suprema porque você nasceu em um mundo sem mim. Com um lampejo de movimento, Sukuna agarrou os pulsos de Gojo com 2 de seus 4 braços. O par restante formou um sinal de mão, e uma voz estrondosa irrompeu de seu estômago. Expansão de domínio, santuário malévolo. Os olhos de Gojo se arregalaram em alarme. Ele instintivamente ativou sua técnica vermelho para criar distância, mas o aperto de Sukuna se manteve firme. Gojo fingiu um ataque azul, uma tática que Sukuna reconheceu bem a tempo de soltá-lo. Ele não queria arriscar outro hollow ilimitado a queima-roupa. Quando Gojo se lançou para longe, uma saraivada de cortes invisíveis rasgou o ar, esculpindo listras sangrentas em seu corpo. Reagindo por puro instinto, Gojo ativou emoção de flor caindo, mitigando o pior do dano. Enquanto isso, Sukuna estava no topo de seu sinistro santuário, com um sorriso cruel brincando em seus lábios. Esta era sua chance. Dentro do domínio, o infinito de Gojo foi anulado, deixando-o vulnerável. Era agora ou nunca. Abra, Sukuna ordenou, aprofundando-se na escuridão dentro de sua mente. Ele recuperou uma arma diferente de qualquer outra, uma flecha crepitante imbuída de fogo e relâmpago, e mirou-a diretamente em Gojo, desencadeando um ataque devastador. Enquanto Sukuna liberava a flecha crepitante, a boca monstruosa em sua barriga soltou um rugido estrondoso, cantando escamas do dragão. Repelam, meteoros gêmeos. Com a sílaba final, Sukuna realizou um desmantelamento devastador, o próprio ar se deformando em torno de seu movimento impossivelmente rápido. No momento em que o ataque concluiu, o estômago explodiu novamente, retomando seu canto. Gojo, um redemoinho de energia amaldiçoada azul e vermelha, mal havia se esquivado do ataque inicial. Os esforços combinados de suas técnicas desviaram a maior parte do dano, mas antes que ele pudesse se recuperar completamente, uma dor lancinante irrompeu em seu braço esquerdo. O desmantelamento de Sukuna havia sido rápido demais, cortando o membro em um corte limpo e brutal. Gojo, agora um guerreiro manchado de carmesim, olhou para Sukuna com uma mistura de fúria e determinação. No entanto, apesar do ferimento horrível, seus olhos tinham um brilho de aço. Gojo sucumbiria ao ataque ou encontraria uma maneira de virar a maré mesmo com uma desvantagem? A batalha estava em jogo. Satoru Gojo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um lampejo de desconforto. A última vez que se sentiu assim foi, esquecida. Um instinto primitivo gritou para ele que ele poderia realmente perder essa luta. No entanto, a realização apenas torceu seus lábios em um sorriso selvagem. Isso não era medo, era estimulante. Pura e não adulterada excitação o percorreu. Com vigor renovado, Gojo se esquivou de um desmantelamento que o teria partido em 2.
Ele avançou em direção a Sukuna, abandonando o combate à distância para uma briga brutal. Emoção de flor caindo cobriu seu corpo, mitigando o pior do ataque, enquanto seu uso magistral da técnica amaldiçoada reversa simultaneamente curou seus ferimentos. Impressionante, admitiu Sukuna com um raro lampejo de respeito cruzando seus olhos quando o punho de Gojo quase atingiu seu rosto, deixando uma cratera no concreto. Gojo mal escapou de outro desmantelamento que passou zunindo por seu pescoço, deixando uma ferida escaldante que instantaneamente se costurou de volta graças à sua técnica. A maré da batalha, no entanto, permaneceu firmemente a favor de Sukuna. Abra! Sukuna rugiu no meio da luta. Um fragmento de gelo se materializou da escuridão dentro do domínio, arremessando-se em direção ao rosto de Gojo. Com o último esforço, Gojo contorceu seu corpo, desviando por pouco do projétil. O fragmento atingiu um prédio próximo, congelando-o instantaneamente antes de quebrar a estrutura em 1 milhão de pedaços. Os olhos de Gojo se arregalaram em realização. O domínio de Sukuna, o santuário malévolo, parecia ser um repositório de várias técnicas amaldiçoadas. A questão o atormentava. Onde Sukuna as armazenava todas? Seu olhar então disparou em direção às marcas de Sukuna. Seriam aqueles os selos? Uma percepção horripilante ocorreu a Gojo. A caixa preta que Sukuna continuava acessando não era apenas um portal macabro, funcionava como um programa complexo. Ela agia como um canal, aceitando energia amaldiçoada como entrada e manifestando-a como uma técnica desejada. Talvez Sukuna tivesse se aprofundado mais, desbloqueando o verdadeiro potencial da caixa. Poderia ser que o Rei das Maldições tivesse essencialmente dominado o método para copiar as técnicas de outros feiticeiros? Essa revelação fez Gojo sentir um arrepio na espinha. As implicações eram terríveis. Se fosse verdade, o poder de Sukuna transcendia qualquer coisa que eles já tivessem encontrado. Capítulo 131. Mudança de ponto de vista. Kenzo, apesar de sua resiliência sobre-humana, não pôde deixar de sentir uma pontada de exaustão enquanto observava a cena. O monarca dragão, uma caricatura grotesca de sua antiga glória, estava em meio à carnificina. Seu corpo, uma tela de carne mutilada e osso despedaçado, era um testemunho do ataque implacável de Kenzo. No entanto, um sorriso selvagem se estendeu pelo rosto do monarca, um contraponto arrepiante à sua forma devastada. Sim, sim, o monarca disse asperamente, sua voz um rosnado gutural. Isto é o que eu anseio há milênios. Seu sorriso maníaco causou arrepios na espinha de Kenzo. Esse bastardo é um tanque ambulante, pensou Kenzo sombriamente. Não importava quanto dano ele infligisse, o monarca parecia imune à dor, recusando-se a ceder 1 centímetro. A manipulação constante de sua massa, o ponto crucial do poder de Kenzo, estava cobrando seu preço. Ele podia sentir a tensão em seu corpo, seus órgãos internos gritando em protesto. Suas reservas de mana diminuíam a cada segundo que passava. Usar sua energia para curar ferimentos internos era administrável, mesmo durante o combate. No entanto, o problema estava no dano infligido pelo devastador sopro de dragão do monarca dragão. Essas áreas foram completamente destruídas, apagadas da própria existência. Curá-las era uma tarefa monumental. Kenzo teve que essencialmente consertar algo que não existia mais. Felizmente, sua habilidade única permitiu que ele percebesse a própria essência de sua alma, um projeto a partir do qual ele poderia reconstruir o dano. No entanto, o processo exigiu controle meticuloso e uma quantidade impressionante de mana. Em essência, ele teve que criar uma cópia perfeita das partes obliteradas, transformando seu mana em uma extensão temporária de sua alma. Respirando fundo e se acalmando, Kenzo concentrou sua vontade. O monarca dragão, com os olhos arregalados com uma mistura de admiração e descrença, observou enquanto os ferimentos de Kenzo visivelmente se recompunham em uma velocidade impossível. A maré da batalha, ao que parecia, estava longe de se acalmar. Kenzo inalou profundamente, uma resolução de aço endurecendo seu olhar. Ele cerrou o punho, murmurando baixinho, dane-se. As palavras ressoaram com uma determinação crua. Quando a maldição quebrou seus lábios, todo seu ser pareceu se agitar. Sua massa surgiu, expandindo-se para um nível imenso. Em um piscar de olhos, Kenzo se materializou diretamente na frente do monarca dragão. Um soco devastador, alimentado por pura massa e amplificado por sua técnica quebra-gelo fino, rasgou as defesas do monarca dragão. O golpe aterrissou com um baque enjoativo, ignorando qualquer tentativa de resistência. O monarca dragão cambaleou para trás, uma tosse gutural irrompendo de seu peito enquanto o sangue espirrava no chão. No entanto, um sorriso perturbado se estendeu por seu rosto, mesmo com um buraco enorme marcando seu abdômen. Vamos ver quem cai primeiro, você ou eu? Ele rugiu, avançando imprudentemente em direção a Kenzo. Seu corpo crepitava com poder, envolto em um inferno ardente de sua própria respiração. Kenzo, extremamente ciente de suas reservas minguantes, sabia que esta era uma luta que ele não podia se dar ao luxo de prolongar. Ele enfrentou o monarca dragão de frente, seu choque enviando ondas de choque ondulando através do próprio tecido de seu domínio. Apesar de sua construção como uma barreira, a magnitude absoluta de seu confronto ressoou para fora, causando tremores para abalar o mundo além. Dentro dos confins de Shinjuku, rachaduras se materializaram no ar, um testamento para a batalha titânica que se desenrolava lá dentro. Do outro lado do campo de batalha, o olhar de Sukuna avistou brevemente uma dessas fissuras brilhantes. O poder bruto que as atravessava acendeu uma faísca de euforia em seus olhos. Gojo, por outro lado, reagiu de forma diferente. Ao testemunhar as rachaduras no mundo, um único pensamento o atingiu. Seu aluno estava lá fora, se esforçando ao máximo. Ele tinha que acabar com essa luta, e rápido. O destino do mundo do Jujutsu dependia de ambas as batalhas atingirem seu clímax. Então essa é a chave, Sukuna murmurou para si mesmo, um sorriso predatório dividindo seu rosto. Os olhos de Gojo se estreitaram quando ele testemunhou uma mudança na energia amaldiçoada de Sukuna. Ela crepitava com uma leve luminescência azul, assustadoramente semelhante ao mana de Kenzo. Isso não era bom. Isso é emocionante.
Sukuna rugiu, sua voz cheia de um tom maníaco. Antes que Gojo pudesse reagir, inúmeras flechas elementais se materializaram atrás dele, imbuídas de uma mistura potente de energia amaldiçoada e mana. Vamos ver como você lida com o teste, Sukuna provocou, seu sorriso se alargando. Gojo xingou baixinho. Esquivar-se da saraivada de flechas, cada uma capaz de causar estragos, exigiu seu foco total. Seus olhos dispararam pelo campo de batalha, procurando o próximo movimento de Sukuna. De repente, uma dor aguda o atravessou. Um corte desmantelado, formado inteiramente de mana azul cintilante, havia cortado seu braço direito completamente. Os olhos de Gojo se arregalaram em choque. Ele não tinha visto isso chegando. Então, uma percepção arrepiante ocorreu a ele. O desmantelamento foi alimentado por mana, não por energia amaldiçoada. Seus 6 olhos, afiados para perceber o fluxo de energia amaldiçoada, foram completamente pegos de surpresa. No entanto, em meio ao caos, Gojo notou um detalhe crucial. A técnica recém-adquirida de Sukuna não era perfeita. Uma leve assinatura de energia amaldiçoada ainda permanecia dentro do mana, diferente da energia pura de Kenzo. Essa imperfeição, essa vulnerabilidade pode ser sua única chance. Em um flash de luz azul, Gojo se materializou diretamente atrás de Sukuna, desferindo um chute poderoso que fez o rei das maldições voar. Antes que Sukuna pudesse se recuperar, uma mão sombria, conjurada com energia amaldiçoada, se materializou ao redor da cintura de Gojo, desviando um corte invisível mirado em seu núcleo. Reagindo instintivamente, Gojo ativou sua técnica amaldiçoada reversa, ambos os braços se reformando perfeitamente em um instante. Com determinação renovada, ele lançou uma técnica vermelha de alta potência em direção ao rosto de Sukuna, impulsionando-o vários metros para trás. Um sorriso triunfante surgiu nos lábios de Gojo enquanto ele proferia uma sequência devastadora de palavras: 9 cordas, luz polarizada, corvo e declaração. Entre a frente e o verso, os olhos de Sukuna se arregalaram em alarme. Ele reconheceu o canto. Gojo estava liberando seu trunfo, o Hollow Roxo. Sem perder um momento, Sukuna respondeu ativando a amplificação de domínio, uma tentativa desesperada de se proteger dos efeitos devastadores do ataque. Mas Gojo havia antecipado esse movimento. Com um grito de guerra decisivo, ele declarou: expansão de domínio, vazio ilimitado. O campo de batalha foi consumido por uma escuridão profunda, o domínio pessoal de Gojo. Um detalhe crucial diferenciava esse domínio de antes. Ele ressoava com uma tênue luminescência azul, evidência da contramedida de Gojo contra habilidades semelhantes às de Kenzo. Esse domínio foi projetado especificamente para ser 200% mais eficaz contra oponentes que impunham mana, um fato que não escaparia de Sukuna agora. Um sorriso cruel se estendeu pelo rosto de Gojo enquanto ele testemunhava o efeito instantâneo em Sukuna, as potentes propriedades anti-mana do domínio tomando conta. Parece que a única razão pela qual você não foi um fator na sua era é porque eu estava por perto. Sukuna, ele provocou. Gojo caiu em uma posição de luta, sua mão estalando com energia amaldiçoada enquanto ele começava o canto para sua técnica final. Primeiro o azul, fase. Crepúsculo, olhos da sabedoria. Então o vermelho, fase. Paramita, pilares de luz. E finalmente a culminação, o Hollow Roxo, 9 cordas, luz polarizada, corvo e declaração. Entre a frente e as costas. Com um rugido poderoso, Gojo desencadeou o ataque, uma esfera concentrada de aniquilação mirada diretamente em Sukuna. Para garantir o máximo impacto, Gojo até mesmo mirou em si mesmo com o ataque, não deixando espaço para erro. Seu objetivo era simples, obliterar Sukuna e a si mesmo em um único golpe devastador. Capítulo 132. Kenzo reuniu sua força restante, canalizando tudo o que tinha em um único e devastador soco. Ele infundiu seu punho com uma quantidade inimaginável de massa, inclinando-o para trás em uma demonstração de poder bruto. O monarca dragão, sempre o showman, sorriu ameaçadoramente antes de liberar uma torrente de fogo mirada diretamente no punho de Kenzo. Ignorando o inferno escaldante, Kenzo seguiu em frente. Ele sentiu o fogo devorar as defesas que ele havia construído meticulosamente em volta do seu punho, apagando-as da existência. A dor queimou sua mão, mas ele não vacilou. Com os dentes cerrados, ele empurrou seu punho para mais perto, polegada por polegada agonizante, em direção ao rosto do monarca. O monarca se deleitou com a luta de Kenzo, convencido de que esta seria a resistência final do cavaleiro. A vitória parecia ao seu alcance, outro guerreiro reduzido a mero pó. Mas antes que ele pudesse reagir mais, o mundo girou em seu eixo. O monarca se viu olhando para suas próprias costas, uma sensação nauseante de pavor rastejando em seu peito. Enquanto seu olhar disparava para trás, seus olhos se arregalaram em descrença. Um cavaleiro imponente, vestido com armadura de obsidiana, estava de sentinela, sua mão descansando firmemente na nuca do monarca. A vida sumiu dos olhos do monarca quando ele testemunhou a silhueta de Kenzo, um indício de sorriso brincando em seus lábios. Foi uma boa luta, Kenzo disse suavemente, sua voz cheia de exaustão. Um último sorriso arrepiante se abriu no rosto do monarca antes que todo o seu ser se dissolvesse em uma chuva de partículas de luz, e seu reinado de terror finalmente terminasse. Os olhos de Kenzo se voltaram para seu salvador, o leal cavaleiro Igris. Demorou bastante, ele comentou com um toque de diversão, apesar de sua fadiga. Igris curvou-se profundamente. Perdoe a demora, meu senhor. Não se preocupe, Kenzo suspirou, a fadiga finalmente o dominando. Ele caiu no chão, seu domínio tremeluzindo e desmoronando ao redor deles. Enquanto a escuridão reivindicava sua visão por um momento fugaz, os olhos de Kenzo se abriram novamente. A cena que o saudou foi de devastação. Uma montanha de dragões mortos estava diante dele, cada um derrubado por seus soldados das sombras. À distância, Belion estava sentado estoicamente em meio a uma pilha do que parecia ser milhares de dragões mortos. Finalmente, o olhar de Kenzo pousou em sua própria mão, a evidência carbonizada do ataque final do monarca dragão.
Uma careta surgiu em seu rosto, um lembrete gritante da batalha brutal que ele acabará de suportar. Do outro lado do campo de batalha, Yuta Okikotsu estava travando uma luta desesperada contra Yogumun, o monarca da transfiguração. Yuta, empunhando sua espada amaldiçoada, lançou uma série de golpes ferozes, mas Yogumun demonstrou uma habilidade de esquiva sobrenatural, evitando cada ataque sem esforço. Yuta continuou, diminuindo a distância e empurrando sua mão em direção ao rosto de Yogumun. Enquanto seus dedos se roçavam, um símbolo estranho se materializou acima da boca de Yuta. Ele abriu a boca e proferiu uma única e poderosa palavra: congelar. O efeito foi instantâneo. O corpo de Yogumun travou, seu fluxo de energia amaldiçoada parou em seu caminho. Aproveitando esta oportunidade de ouro, Yuta conjurou uma poderosa luva de boxe feita de energia amaldiçoada. Ele se materializou atrás do Yogumun congelado, desferindo um golpe devastador no rosto do monarca. Yogumun, impulsionado para trás pelo impacto, rugiu em frustração. Mas em meio à sua fúria, uma percepção arrepiante surgiu nele. Sua alma, sua própria essência, sentiu um toque estranho. Antes que ele pudesse reagir mais, Yuta reapareceu atrás dele, sua mão pressionada firmemente contra as costas de Yogumun. Como um conduíte, a energia amaldiçoada de Yuta fluiu diretamente para o monarca, tentando transfigurar sua alma. As defesas de Yogumun entraram em ação, sua energia amaldiçoada atacando Yuta, forçando-o a quebrar o contato. Ofegante, Yogumun olhou para Yuta, seu corpo irradiando uma aura escura. Sua transfiguração havia sido revertida, mas o ataque o deixou visivelmente enfraquecido. Você realmente acreditou que um simples toque seria minha ruína? Yogumun provocou, sua voz cheia de malícia. Yuta permaneceu em silêncio, sua determinação endurecendo. Ele se abaixou, seus dedos roçando um anel adornado com um emblema de caveira em sua mão direita. Ele murmurou um único nome, sua resolução ressoando na palavra: Rika. Yuta, alimentado por um renovado senso de propósito, lançou um ataque implacável a Yogumun. Rika, um espectro de poder bruto, materializou-se ao lado dele, seus movimentos um borrão de ataques coordenados. Eles miraram nas fraquezas de Yogumun com precisão milimétrica, explorando cada ponto cego e fenda em sua armadura. Esta batalha se estendeu por uma eternidade extenuante. Yuta, apesar de suas vastas reservas de energia amaldiçoada reabastecidas pela presença de Rika, ansiava por uma resolução rápida. Ele não podia se dar ao luxo de gastar toda sua energia aqui. Terminar esta luta rapidamente significava ajudar seus companheiros em outro lugar. Mas Yogumun provou ser um inimigo tenaz, não devido à sua própria força, mas à interferência constante de seu exército de magos. Aqueles feiticeiros enfurecedores pareciam possuir um feitiço para cada ocasião. Yuta havia notado o padrão. Cada vez que ele liberava uma técnica amaldiçoada diferente, um mago específico a neutralizava com um feitiço anulador, reduzindo efetivamente o dano. Outro mago, sempre vigilante, curava os ferimentos de Yogumun, garantindo sua longevidade. Com centenas de milhares de soldados à disposição de Yogumun, uma guerra de atrito se aproximava. Erradicar todos eles parecia um feito intransponível. Yuta cerrou os dentes. Ele precisava de uma nova estratégia, uma maneira de contornar essas táticas enfurecedoras e dar um golpe decisivo contra o próprio Yogumun. Yuta, com sua mente um turbilhão de estratégias, formulou um plano desesperado. Ele sabia que um ataque direto, não importa o quão poderoso, seria frustrado pelos magos implacáveis. Um lampejo de movimento chamou sua atenção, uma ligeira mudança na postura de Yogumun, traindo a crescente fadiga do monarca. Esta era sua chance. Com um comando silencioso, Yuta canalizou uma onda de energia amaldiçoada para Rika. Ela se materializou ao lado dele, um borrão espectral, sua presença arrepiante atraindo a atenção do batalhão de magos. Naquela fração de segundo, Yuta desapareceu de vista, uma técnica que ele havia aperfeiçoado. Os magos, momentaneamente distraídos pela aparição repentina de Rika, foram pegos de surpresa. Yuta reapareceu atrás de Yogumun, a um sussurro de distância de seu alvo. Rika, entendendo sua intenção, manteve seu ataque, sua forma espectral um redemoinho caótico, obstruindo momentaneamente a visão dos magos. Esta era a janela de Yuta. Com uma onda de energia amaldiçoada, Yuta liberou sua técnica mais potente lança de longinus. Uma lança de pura energia amaldiçoada se materializou em sua mão, crepitando com um poder sinistro. Em um único movimento rápido, Yuta empurrou a lança para frente, mirando na nuca de Yogumun, um ponto vital, desprotegido por quaisquer efeitos persistentes da maldição do mago curador. Mudança de ponto de vista. Tarnak, o monarca de ferro, rugiu em frustração. A criança arrogante Yuji serpenteava ao redor dele como um mosquito, cada clarão negro deixando uma cratera fumegante em sua pele, de outra forma impenetrável. Tarnak balançou um punho, o vento assobiando enquanto deslocava o ar, mas Yuji já era um borrão, sua forma escura se materializando a um fio de cabelo de distância. Outro clarão negro, mirado na rótula de Tarnak, enviou uma onda de choque através do membro metálico. Dor, uma sensação que Tarnak quase havia esquecido, explodiu. Ele berrou novamente, mas o som foi interrompido quando uma névoa carmesim irrompeu em seu rosto. Yuji, machucado e machucado, sorriu de volta, seus olhos brilhando com um fogo escuro. A centelha negra pulsava dentro dele, um contraponto caótico ao ferro estoico que era a essência de Tarnak. Aqui no coração do campo de batalha, o impossível estava acontecendo. A maré começou a virar. Tarnak, alimentado por uma raiva incandescente, rugiu novamente. Sua pele metálica, momentaneamente enfraquecida pelos implacáveis clarões negros, pareceu se consertar sob o inferno de sua fúria. Seus golpes ficaram mais selvagens, mas seu poder bruto se tornou inegável. Um balanço massivo de seu braço pegou Yuji em cheio, o estalo nauseante de osso encontrando metal ecoando pelo campo de batalha. Yuji foi mandado voando, uma boneca quebrada balançando no ar antes de bater no chão. Uma névoa nublou sua visão, o gosto metálico de sangue enchendo sua boca.
Tarnak pairou sobre ele, um olhar de puro desgosto distorcendo suas feições de ferro. Patético, ele cuspiu, levantando um punho do tamanho de um melão para acabar com Yuji. Assim que o punho desceu, um brilho prateado brilhou no ar. Tarnak, com um grunhido surpreso, se virou, o punho esmagando inofensivamente o chão. Uma lâmina arremessada, girando de ponta a ponta, passou voando por sua orelha. Ele virou seu olhar para Yuji, esperando um lampejo de desafio, apenas para encontrar o garoto deitado imóvel, aparentemente inconsciente. Um sorriso cruel brincou nos lábios de Tarnak. Criança tola, ele berrou, sua voz cheia de desprezo. Você realmente pensou em um ataque tão patético? O sorriso morreu no meio da frase. Uma dor lancinante rompeu em seu peito, uma flor carmesim florescendo onde havia apenas metal frio e inflexível momentos antes. Tarnak olhou para baixo, seus olhos se arregalando em descrença. Encravada em seu peito estava a própria lâmina da qual ele havia se esquivado. Mas a mão que a segurava não era a de Yuji. Ele se virou, seu olhar pousando em uma figura que se materializou do nada atrás dele. Uma mulher com cabelos da cor da grama da primavera estava ali, seus olhos dourados brilhando com uma luz sobrenatural. Sangue pingava da ponta da katana segurada frouxamente em sua mão. Tarnak, pela primeira vez em milênios, sentiu um tremor de medo percorrer seu ser. Quem é você? Ele perguntou asperamente, com um gosto metálico acompanhando o sangue em sua boca. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso desprovido de calor, seu assassino, ela respondeu, sua voz um sussurro arrepiante. E naquela única e gélida declaração, Tarnak sabia que seu reinado de ferro estava no fim. Yuji, levante-se. Maki gritou, sua voz afiada com urgência. Abaixo dela, Yuji se levantou, uma careta contorcendo seu rosto. Mas mesmo enquanto ele fazia isso, um brilho verde suave emanava de seu corpo, visível até mesmo através de suas roupas esfarrapadas. Seus ferimentos, o preço brutal do ataque de Tarnak, já estavam se recompondo. Obrigado, Maki-senpai, ele conseguiu dizer, oferecendo um sorriso fraco. Maki não respondeu, seus olhos já examinavam o campo de batalha além de onde Tarnak estava. Você está curada o suficiente para continuar ou precisa de uma pausa? Sua voz era monótona, sem preocupação, mas cheia de praticidade nascida de inúmeras batalhas. Yuji assentiu, sua determinação endurecendo. Estou bem. Então continue, ela disse secamente antes de sair em um borrão de movimento. Yuji, com a adrenalina correndo por suas veias, empurrou-se atrás dela, seu corpo ainda protestando, mas seu espírito inflexível. Do outro lado do campo de batalha, outra luta acontecia. Akari, um redemoinho de energia caótica, dançava ao redor de Baran, o monarca da chama branca. Ambos os homens, com os rostos divididos em sorrisos largos e selvagens, estavam presos em um abraço berserker. A estratégia havia sido abandonada há muito tempo. Agora era uma dança brutal de poder bruto, cada golpe encontrava outro, nenhum dos homens cedendo um centímetro, nenhum recuando do inferno que o cercava. Eles eram duas forças imparáveis, presas em uma colisão que ameaçava destruir o campo de batalha. Akari era um turbilhão de fúria descontrolada. Seus movimentos eram um balé caótico, uma mistura selvagem de chutes giratórios e socos destruidores. Sua risada ecoou pelo campo de batalha, um contraponto maníaco às chamas brancas crepitantes que dançavam ao redor de Baran. O monarca da chama branca era uma força da natureza. Uma figura corpulenta vestida com uma armadura incandescente, Baran enfrentou os golpes de Akari de frente. Seus punhos, envoltos em fogo branco, bateram no peito de Akari com a força de um ariete. Faíscas irromperam onde quer que seus ataques se encontrassem, momentaneamente eclipsando as chamas ao redor de Baran. Eles trocaram golpes com uma ferocidade que beirava a insanidade. Akari, um borrão de movimento, acertou um golpe de raspão na bochecha de Baran, deixando uma marca de queimadura escaldante. Baran rugiu em resposta, uma gota de chama branca irrompendo de sua boca que chamuscou o cabelo de Akari. Eles lutaram, um emaranhado de membros e fogo, suas risadas e rugidos se misturando em um único grito de guerra cacofônico. Nenhum deles parecia se importar com defesa. Cada golpe que desferiam era recebido com outro, um testamento brutal de seu poder bruto. O chão abaixo deles rachou e desmoronou, e o ar brilhou com o calor que irradiava de seu choque. O choque continuou, uma sinfonia bárbara de fogo e fúria. Baran, alimentado por sua própria raiva, lutou como uma fera encurralada, cada golpe uma tentativa desesperada de derrubar Akari. Mas Akari, uma ameaça sorridente em meio ao inferno, parecia ficar mais forte a cada troca. Seus socos e chutes, antes selvagens e erráticos, começaram a encontrar seu alvo com uma regularidade doentia. Aqui estava a diferença. Baran, apesar de todo seu poder, era uma brasa minguante. Suas chamas brancas, antes intensas e ofuscantes, tremeluziam com desespero. Cada golpe que ele desferia custava-lhe resistência preciosa, calor precioso. Akari, no entanto, era uma fogueira alimentada por uma fonte invisível. Com cada jackpot em seu domínio jogo mortal ocioso, ele recebia uma nova onda de energia amaldiçoada, aparentemente limitada nesta jogada atual. A maré mudou sutilmente no início. Akari, desviando de um golpe selvagem de Baran, conseguiu acertar um soco sólido no peito do monarca. O impacto fez Baran cambalear para trás, um lampejo de excitação substituindo a fúria em seus olhos pela primeira vez. Ele rugiu, convocando uma torrente final e desesperada de chamas brancas, mas Akari, com uma risada alegre, atravessou-a como um dançarino em uma valsa ardente. O golpe final foi um borrão. Akari, alimentado por outro jackpot, desferiu um chute giratório que acertou o queixo de Baran com a força de um ariete. O monarca da chama branca, com seu fogo extinto, caiu no chão, uma boneca quebrada em meio às brasas que esfriavam. Akari estava acima dele, ofegante, mas com um sorriso triunfante ainda estampado em seu rosto. Ele levantou um punho para o céu, o som de sua risada ecoando pelo campo de batalha. Ele tinha apostado, tinha jogado os dados e o destino, por enquanto, estava firmemente em seu bolso. Capítulo 133.
Kenzo estremeceu enquanto seu corpo se recompunha, o rescaldo de uma luta brutal o deixando dolorido e rígido. Ele se levantou, seguindo o eco fraco da assinatura de energia amaldiçoada de Gojo. A visão que o saudou foi surpreendente e inquietante. O domínio de Gojo, uma visão geralmente tão de tirar o fôlego quanto aterrorizante, estava em frangalhos. Fragmentos do infinito brilhavam como vidro quebrado, girando em torno da figura do feiticeiro de cabelos brancos que estava sentado caído contra um pilar em ruínas. Queimaduras manchavam a pele normalmente impecável de Gojo, um vermelho profundo que até mesmo suas habilidades regenerativas estavam lutando para apagar completamente. Alguém parece ter passado por momentos difíceis, Kenzo conseguiu dizer, sua voz rouca pelo esforço. Gojo, sempre o showman, lançou-lhe um sorriso, apesar de sua evidente exaustão. Isso foi trabalho leve. Sua voz saiu rouca, um contraste gritante com seu sotaque indiferente de sempre. Kenzo levantou uma sobrancelha cética. E você quer que eu acredite nisso quando você parece um churrasco ambulante? O casaco branco imaculado de Gojo agora era uma bagunça esfarrapada, fumaça saindo das bordas chamuscadas. Sangue escorria por sua têmpora, pintando uma linha horrível em sua bochecha. Ele parecia, pela primeira vez na memória de Kenzo, realmente pior pelo desgaste. Uma risada escapou dos lábios de Gojo, tingida com uma pitada de autodepreciação. Acabei de pegar um bronzeado muito feio, ele disse, seu brilho brincalhão usual esmaecido, mas não extinto. As reservas de energia já esgotadas de Kenzo drenaram ainda mais com a visão. A exaustão o puxou, arrastando-o para baixo. Ele caiu de costas com um gemido, os olhos examinando o campo de batalha onde seus companheiros continuavam a luta. E olha quem está falando, Gojo disse, com um toque de diversão na voz ao perceber o estado de Kenzo. Kenzo simplesmente grunhiu em resposta, reunindo energia para uma réplica fraca. Aparentemente, o hálito do dragão também não é bom para um bronzeado, ele murmurou, a lembrança do ataque escaldante ainda fresca. Gojo soltou uma risada suave, um som áspero nas bordas. E poderia ter sido pior. Pelo menos você não está morto. Kenzo abriu um sorriso cansado. Devemos ajudá-los. Ele conseguiu dizer, gesticulando em direção às batalhas em andamento. Gojo inclinou a cabeça para trás, olhando para o céu onde fiapos de seu domínio despedaçado permaneciam. Um sorriso sereno brincou em seus lábios. Ele disse, sua voz mal um sussurro. Deixe com eles. Eles podem lidar com isso. Então, os dois feiticeiros de Jujutsu mais fortes no campo de batalha estavam lá, esgotados, mas longe de serem derrotados. Eles eram os pilares inabaláveis, a última linha de defesa, e por enquanto, eles observavam. Sua confiança em seus companheiros era um testamento silencioso de sua força inabalável. A pergunta de Kenzo pairou no ar, um contraponto cômico à atmosfera tensa do campo de batalha. Gojo-sensei, em uma escala de 1 a 10, quão disposto você estaria para ter sua alma tocada? Gojo, sempre o enigma, piscou uma vez, depois duas, processando a pergunta inesperada. Com licença, ele falou lentamente com um toque de diversão surgindo em sua voz. Só perguntando se você deixaria Mahito te consertar, Kenzo esclareceu, gesticulando em direção à figura sombria que se materializou ao lado de Gojo. Mahito, sempre oportunista, não perdeu tempo. Tentáculos de sua energia amaldiçoada alcançando Kenzo, sua forma se solidificando enquanto ele começava o processo de remodelar a alma maltratada de Kenzo. Gojo riu, um estrondo profundo que ecoou apesar de seu estado enfraquecido. Não estou com vontade de ser tocado hoje. Tenho que manter minha virgindade de alma intacta, sabia? Ele piscou para Kenzo, sua habitual leviandade retornando, embora um pouco atenuada. Kenzo piscou, processando o absurdo da declaração de Gojo. Ele tinha se acostumado ao tipo de humor de seu sensei, mas isso levou o prêmio. Ainda assim, um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Ele tinha alcançado seu objetivo, um novo amigo para Gojo, um senso de conexão que antes estava ausente. Olhando ao redor do campo de batalha, Kenzo viu seus companheiros travados na batalha, cada um ultrapassando seus limites. Ele havia feito sua parte, protegendo seus amigos, seu mundo, do ataque dos monarcas. Enquanto aquelas entidades monstruosas permanecessem à distância, uma paz frágil existia. E por enquanto, isso era o suficiente. A poeira da guerra assentou, um cobertor pesado e ácido sobre a terra. Os restos da batalha com os monarcas eram um lembrete gritante da devastação que eles quase causaram. Kenzo, seu corpo uma tela de cicatrizes desbotadas, estava em meio às ruínas, uma figura cansada, mas resoluta. Ele ofereceu um breve, mas genuíno, agradecimento a cada um de seus companheiros que ficaram ombro a ombro contra a ameaça monstruosa. A gratidão em seus olhos, um reflexo do fardo que eles compartilharam, não precisava de mais palavras. Era um pacto silencioso forjado no cadinho da batalha, um vínculo solidificado pelo sangue e suor derramados em defesa de seu mundo. Sua próxima missão, um brilho resoluto endurecendo seu olhar, era solitária. Uraume, o enigmático servo de Sukuna, tinha que ser silenciado. Ele a caçou com o foco implacável de um predador, sua morte uma necessidade sombria. Mas e o próprio Sukuna? Embora o rei das maldições estivesse derrotado, sua alma, uma entidade potente e volátil, permaneceu. Memórias passaram pela mente de Kenzo, um tempo não muito distante, uma conversa alimentada por narcóticos potentes, um sonho fugaz que parecia mais uma alucinação febril. Naqueles momentos nebulosos, a noção de prender Sukuna à sua vontade parecia uma impossibilidade fantástica, um discurso de louco. No entanto, ali estava ele, o impossível, uma realidade nua e crua. Com uma onda de energia amaldiçoada, um tentáculo escuro atacou, enrolando-se em volta da alma desencarnada de Sukuna. O ar crepitava com poder malévolo enquanto o rei das maldições rugia em desafio, um som que ressoava dentro do próprio ser de Kenzo. Mas a ligação se manteve, um testamento da maestria de Kenzo e do desespero da situação. Assim, o rei das maldições se tornou um soldado das sombras distorcido, uma besta acorrentada para sempre amarrada
realizada à vontade de Kenzo. Uma vitória arrepiante, uma barganha faustiana gravada em energia amaldiçoada. Anos fluíram, um interlúdio pacífico após a tempestade. O mundo, marcado mas resiliente, começou a se curar. Kenzo, antes um guerreiro afiado pelo conflito, se viu em um papel inesperado, um pai. Em seus braços, um pequeno tirano com olhos do mesmo tom de castanho que os seus, choramingava e gorgolejava. Era seu filho, uma nova vida nascida das cinzas da guerra, um testamento do amor que ele compartilhava com sua parceira em meio ao caos. O pequeno, com um aperto que desmentia seu tamanho, puxou uma mecha do cabelo de Kenzo, provocando um grito de surpresa. Kenzo, apesar de si mesmo, não conseguiu evitar rir. Para um cara pequeno, você com certeza é forte, ele disse, sua voz tingida de diversão e um toque de orgulho. O bebê, alheio ao caos que estava causando, o recompensou com um sorriso gengival, seus olhos brilhando com uma alegria primitiva que espelhava o calor florescendo no peito de Kenzo. Naquele momento, o peso do mundo pareceu derreter. Aqui no caos silencioso da risada de seu filho, Kenzo encontrou um tipo diferente de força, uma ternura que o surpreendeu. O que no mundo Maki tem te alimentado? Kenzo riu, levantando o pequeno mais alto em seus braços. Apesar da pequena estatura de seu filho, o aperto em seu cabelo era surpreendentemente forte. Esta criança, nascida da união da restrição celestial e do monarca das sombras, estava praticamente destinada à grandeza. Ele possuía o físico impressionante de sua mãe, uma tela perfeita para as imensas reservas de mana que ele sem dúvida herdaria de Kenzo. Este pequeno pacote de energia ilimitada era uma fonte constante de diversão, um turbilhão de risadas e membros agitados. Ele seria um ótimo guerreiro, meu senhor, ressoou uma voz da sombra de Kenzo. Um Belion em miniatura se materializou em seu ombro, seu corpo escamado brilhando como obsidiana polida. Bobagem, veio a resposta de Gris, outra presença sombria se solidificando ao lado de Belion. Desta vez era uma versão em miniatura do general divino, sua juba flamejante aparentemente reduzida a um tufo brincalhão de cabelo vermelho. A jovem liga deveria ser educada nas maravilhas da engenharia. Kenzo revirou os olhos, um calor familiar se espalhando por ele enquanto seus soldados das sombras internas discutiam. Não importava a situação, eles sempre conseguiam aliviar o clima. Uma coisa era certa, o futuro de Kento era ele quem decidia. Nenhum conselheiro sombrio, por mais bem-intencionado que fosse, ditaria seu caminho. Kento, alheio ao debate que se desenrolava ao seu redor, recompensou Kenzo com um sorriso radiante, um reflexo perfeito do sorriso de seu pai. Bom garoto, Kenzo arrulhou, sua voz cheia de afeição. Vamos ter uma pequena aventura enquanto sua mãe dorme um pouco, ok? O bebê gorgolejou em concordância, seus olhos brilhantes brilhando com travessura. Com um movimento silencioso de seu pulso, Kenzo ativou sua mãe, teletransportando os dois para longe de casa em um piscar de olhos. O telhado familiar da estrutura mais alta da cidade os cumprimentou, a paisagem urbana extensa brilhando como um mar de vagalumes abaixo. O mundo se estendia diante deles, uma tela de possibilidades infinitas. Kenzo, com seu filho aninhado com segurança em seus braços, sentiu uma onda de determinação. Kenzo embalou seu filho perto, suas risadas ecoando em meio ao vento chicoteando ao redor do telhado. Mas o som foi abruptamente interrompido quando uma presença familiar agarrou seus sentidos. Ele se virou para ver Gojo, um sorriso juvenil estampado em seu rosto, apesar dos anos que se passaram. O tempo parecia ter ignorado o feiticeiro de cabelos brancos completamente. Vovô, Kento balbuciou, estendendo uma mão gordinha em direção a Gojo. Os cantos dos olhos de Gojo se enrugaram de diversão enquanto ele pegava a criança em seus braços. Kento riu, seus dedos minúsculos puxando brincalhonamente a venda de Gojo. Não sou velho, sou, provocou Gojo, com a voz carregada do tom alegre de sempre. Kenzo riu. Bem, você não tem mais exatamente 28 anos, Gojo-sensei. Meia-idade, talvez? Gojo fingiu ofensa, apertando o peito dramaticamente. Meia-idade. Não ouse manchar minha imagem de juventude, Kenzo. Um brilho brincalhão cintilou em seus olhos. Apesar dos golpes brincalhões, uma satisfação silenciosa tomou conta de Kenzo. O comentário de Gojo, embora exagerado, continha um pouco de verdade. O tempo era um rio implacável, e até mesmo os nadadores mais fortes eventualmente sentiam sua correnteza. Ele olhou de volta para a cidade espalhada abaixo, as luzes cintilantes pintando um quadro pacífico. 9 anos. 9 anos de paz relativa, uma serenidade duramente conquistada que tinha um gosto mais doce a cada dia que passava. Uma pontada de nostalgia apertou seu coração. Ele deveria visitar Yuji e Yuko Ozawa em breve. Ele tinha ouvido rumores de que eles teriam um filho recentemente, uma prova de sua felicidade. E Megumi, sua amiga estoica, finalmente tinha se livrado de sua concha sombria e começado a namorar alguém. Era bom vê-los todos acomodados, construindo vidas fora da luta constante contra espíritos amaldiçoados. Essa paz, embora frágil, era preciosa. Apesar da calmaria, seu treinamento não havia vacilado. Maki, sempre o guerreiro vigilante, não o deixaria cair na complacência. Sua força, aprimorada ainda mais ao longo dos anos, permaneceu um baluarte contra quaisquer ameaças imprevistas. Mas por enquanto, sob o céu estrelado, ele segurava seu filho perto, o calor irradiando do pequeno corpo um contraponto reconfortante ao ar frio da noite. A brincadeira brincalhona de Gojo preenchia o silêncio, um lembrete de seus laços compartilhados, sua camaradagem inabalável. Naquele momento, em meio ao riso silencioso e às luzes cintilantes da cidade, Kenzo sabia que essa paz valia a pena proteger, valia a pena lutar com cada última gota de sua energia e mana amaldiçoados. Pois esse era o futuro deles, um futuro que ele ajudou a forjar, um futuro cheio da promessa de risos, amor e um mundo banhado pela luz suave do amanhecer. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.